Muito boa noite, guys. Mais um dia de Gasp, mais um convidado extremamente foda do CBLOL, tá? Que nós vamos receber hoje. Vamos bater um papo incrível falando sobre futuro, passado, tá ligado? Vai ser um papo incrível, mas antes disso, boa noite, Revoltinha, como nós estamos? Boa noite, Minerva. Boa noite, chat. Estamos ótimos, né? Inclusive, queria esclarecer uma coisa que a gente atrasou um pouco, né? Porque o Minerva pediu 5 minutos após a live dele. Depois ele retornou e eu e o Samuel estava tendo um papo cabeça Sim, aqui em off, e o Minerva, para não interromper, ficou aguardando, né? E aí, quando vieram perguntar, pô, por que não começou o programa? Eu falei, guys, estamos esperando o Minerva. E aí o Minerva falou, não, eu estou aqui. Estava apenas apreciando o papo. God. God. Pois é, guys, tipo, eu tinha saído, eles não estavam conversando, aí quando eu voltei eles estavam conversando, eu fui deixando eles conversando, o papo tava bom, papo sobre vida, não era papo de League of Legends necessariamente. Envolvia, mas era focado em vida, em mudanças, tá ligado? Eu falei, cara, deixa eu pegar aqui também, deixa eu ouvir um pouquinho, né? E fui fofocando. Mas tá bom, guys. Agora, como ele tá com o tempo apertado, tá, o Samuel, inclusive estamos começando hoje mais cedo do que o habitual. A gente starta sempre ali às 9 horas, mas a gente abriu uma exceçãozinha para receber ele aqui, porque ele tá com o tempo corrido. Boa noite, Samuel, como você está? Boa noite, pessoal. Boa noite, Minerva. Boa noite, Revolta. Ainda bem que a gente não falou mal dele antes, né, Revolta? Porque ele tava ali na espreita ouvindo o que a gente ia. É só ouvindo. Mas é isso. Não é nem só o tempo corrido, né? Mas a rotina de idoso, que era o que eu e o Revolta tava conversando um pouco antes ali, né? Sobre mudanças de vida, de rotina e como isso impacta bem ou não. Mas é isso. Prazer estar aqui com vocês. Então, Samuel, antes de começarmos falando sobre o que está mais fresco na nossa cabeça, que é o segundo split, que é o método Liberty, que está todo mundo já comentando no chat, eu quero voltar um pouquinho a página, né? E falarmos ainda do primeiro split, porque eu acho que você esteve aqui quando terminou o primeiro split também, e eu quero saber se você mudou opinião sobre algumas coisas ou permanece nela. Uma dessas coisas é que muito foi comentado sobre o elenco da Liberty de faltar recurso humano. De tipo, eram muitos jogadores que estavam começando e daí acabava que o elenco não era um elenco tão poderoso assim. O que você acha disso? Você concorda? Porque dois splits se passaram, né? Cara, eu não sei se, assim, concordo com certeza a nível de experiência, né, de nível de jogadores, que a gente tinha, sem dúvida, jogadores mais jovens, e que foi a proposta que a gente realmente queria trabalhar, mas eu nunca pesaria, e até entrando em resultado e coisas do tipo, isso nos jogadores, sabe? Eu parto de uma filosofia muito que, como organização, e aí olhando para também como comissão técnica, a gente tem um papel fundamental, e a gente tem papel de fato, na evolução, no desenvolvimento e na transformação de jogadores, né? Eu acho que nenhum jogador tem um nível inato que ele não pode mudar, que ele não pode melhorar e não pode se desenvolver. Então, sem dúvida, foi uma proposta que a gente trouxe lá no início do ano de trabalhar com jogadores mais jovens, que tinham um estilo de jogo específico, que foi escolhido pela comissão técnica, e o nosso trabalho com isso, sabendo de onde a gente estava, da condição que a gente tinha, era trabalhar e desenvolver eles. Então, tudo depende muito da perspectiva que a gente está olhando, sabe? Isso é um fato, né, o que a gente falou sobre nível, experiência, etc. Mas eu nunca enxerguei isso e não mudo isso de forma alguma num cenário de que por isso que a gente não evoluiu ou não melhorou. A responsabilidade é nossa de trabalhamos com jogadores mais jovens, como que a gente faz para desenvolver eles e deixar ele no nível competitivo para estar disputando os melhores resultados possíveis, né? Então, não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas essa minha opinião não muda. Eu acho que o nosso papel é esse, sabe? Se temos jogadores mais jovens, menos experientes, com um nível um pouco mais baixo, como que a gente desenvolve eles, né? E não, pô, vamos trocar o jogador para pegar uns melhores que já estão nesse nível, sabe? Cara, eu tenho uma dúvida sobre isso, Samuel. Essa coisa de pegar jogadores mais novos e desenvolver eles, isso é algo que é um ideal da Liberty, ou isso surgiu de uma oportunidade porque muito se fala sobre a falta de talentos no cenário, né? A necessidade de nutrir novos jogadores para se tornar esses talentos.
Então isso vem de uma ideologia da Liberty, ou isso se tornou uma ideologia da Liberty baseada numa oportunidade do cenário? Bom, eu acho que é multifatorial, assim, tem vários pontos nessa situação. Um deles todos eles que você falou é real, assim. Então hoje a gente olha para desenvolvimento de atletas, né? Acho que isso é o que a gente trouxe desde o início da Liberty, por vir do esporte tradicional, eu vir, né, os nossos sócios virem dessa área, sempre foi, pô, a gente tem condições, é possível a gente pegar jogadores de determinado nível e trabalhar com eles para desenvolver. Então isso tem um ponto aqui. O segundo é a oportunidade. De fato, a gente está falando de um número limitado de jogadores que conseguem disputar um título no Brasil. A gente está falando de um número limitado de jogadores com nível técnico suficiente para disputar um CBLOL no altíssimo nível, tanto é que existe essa necessidade constante para esses times que querem disputar o título a qualquer custo, trazerem jogadores de fora do Brasil. Então tem esse fator oportunidade também. E tem a questão até de gestão e sustentabilidade financeira e visão de sustentabilidade do ecossistema de esportes. Quando a gente fala que tem um grupo seleto de talentos que consegue ganhar a competição, e são poucos desses, são 10 times disputando por esses, existe uma inflação de custos, existe um valor que gera o que a gente viu em algumas janelas, em toda a história do League of Legends, que sempre acontece alguns absurdos assim a nível de sustentabilidade financeira, digamos assim. E a gente sempre teve esse pilar também de não extrapolar algumas coisas e acreditar em determinados aspectos, tanto financeiros, quanto de gestão, quanto de perfil de jogador. Então, acho que, no fim, é uma série de fatores que leva a gente, ou levou a gente naquele momento, a acreditar que esse era o melhor caminho. Não vamos disputar os jogadores de mais alto nível no momento, vamos apostar em jovens talentos que a gente consegue desenvolver, que é o primeiro ponto que a gente tem essa capacidade. Então, acho que acaba sendo esse mix, sabe? Por falar em jogador, Samuel, trazer 2 exemplos aqui da própria Liberty, né? Que assim, eu vendo o CBLOL, tanto do primeiro split quanto do segundo, 2 nomes que me chamaram muito a atenção, um positivamente, um negativamente, é o piloto, o Pilot, né? E o Makes. Eu acho que vocês fizeram um trabalho excepcional com o Pilot. Ele, para mim, tava meio que num limbo, assim, que ele não era fodão no Academy e não tinha nível para o CBLOL, né? Mas ele terminou o split mandando extremamente bem e fazendo partidas, tipo assim, insanas, tá ligado? E em contrapartida, o Makes, que fez partidas insanérrimas do CBLOL, possivelmente o maior 1v9 da história do CBLOL pela história inteira aí, né? Ao mesmo tempo, ele decaiu muito, porque ele ficou apenas escolhendo os mesmos personagens, até mesmo tinha erros de builds. Como você enxerga isso? Como você viu isso ali, né, bem de perto? Bom, eu acho que tem também, de novo, é tudo muito multifatorial, né? Não vai ter uma resposta muito simples para esses pontos. Mas tanto no declínio de performance do Makes, quanto na melhora de performance do piloto, a gente tem uma parcela nesse processo. Mas, por exemplo, o piloto melhorou muito, não só pelo que estava sendo feito, mas também pelo que a gente contribuiu com esse processo dele. E a gente acertou num princípio de treinamento esportivo que é sobre individualidade, que é cada pessoa, cada indivíduo absorve conhecimento, se desenvolve como atleta de maneiras diferentes. E, com certeza, a gente consegue olhar e falar assim, pô, a gente acertou alguma coisa no piloto que ele foi capaz de ter esse desenvolvimento. Da mesma forma, quando a gente olha para o Makes, a gente vai olhar que ele teve uma queda de performance. Isso é perceptível, ele percebeu, a gente teve conversas agora no final, mas que a gente falhou muito em agir de alguma forma que a gente ou impedisse isso, ou que a gente não deixasse impedir, mas ou reverter isso quando a gente viu o que aconteceu. Então, eu acho que tem méritos individuais deles, principalmente no caso positivo do piloto, mas também muito demérito nosso do que a gente deixou de fazer ou o que faltou para o Makes continuar naquela performance que ele tinha ou inclusive melhorar, né? Que é a ideia que a gente esteja em constante desenvolvimento. Então eu enxergo que assim tem muitas coisas que afetaram isso, desde da parte mental, desde a parte de performance, desde a parte de abordagem que a gente fazia dentro de treino, mas isso é um fator do nosso lado, olhando assim, né, como organização, de aprendizado nosso, o que faltou a gente fazer diferente para eles continuarem performando. Então, pô, a gente pode falar se é sobre picks, se é sobre coisa, mas eu acho que isso ainda é muito superficial. Eu acho que vem muito antes no que a gente faz no dia a dia para fazer com que eles
continua se desenvolvendo, continua melhorando e performando bem no final de semana, né? Então, por que o piloto teve essa crescente e por que o Makes não teve? E o que a gente fez em cada um desses casos para impactar? Eu sei que acaba sendo vago dessa forma que eu tô falando, mas é que eu tenho essa tendência muito de evitar ser simplista em algumas coisas, sabe? Tipo, seria muito fácil eu falar assim, pô, é por isso ele ficou pior porque a gente não fez tal coisa, por causa disso. Mas tem uma série de coisas que a gente deixou ou deveria ter feito melhor, sem dúvida, no caso do Makes. Da mesma forma que o piloto, se eu falasse só, tipo assim, não, sim, a gente tem um mérito gigantesco na melhora dele. Não foi só isso, ele trabalhou bem, ele melhorou individualmente. Isso foi bom o suficiente pra gente, o que a gente queria dentro de jogo? Não sei, é relativo. Tudo isso é muito mais complexo, sabe? Então eu talvez alongue em alguns momentos desse tipo de resposta, mas se vocês quiserem alguma coisa mais simples, vocês vão me direcionando, mas Não, perfeito. Eu enxergo, sabe? Tempo é seu, Samuel. Pode responder como quiser, pelo amor de Deus. Pode perguntar, Rotinho. Aproveitando que o Minerva trouxe o tópico do Makes e do piloto, eu acho que quando você olha para o time de uma maneira geral, houve, eu diria que um declínio geral de performance do primeiro split para o segundo split. Quando você fala de coisas do dia a dia, o principal fator que vem na cabeça de todo mundo, que foi o grande assunto pré-segundo split, foi o método, né, da Liberty, de como as coisas estavam sendo feitas ali. Antes da gente ir para o aspecto geral, falando especificamente do Make, o quanto de peso você colocaria na mudança do dia a dia, do método, em cima da performance, da queda de performance do Makes? Olha, eu acho, e aí a gente está falando de números, mas com pouca também afinidade ou assertividade desses números, mas eu acho que tem um impacto gigantesco no que foi feito no dia a dia. No caso, vamos chutar um número aí, de 80% a 90% dessa mudança da nossa rotina, mas um pouco mais além, porque eu acho que não é só mudança, porque a gente teve a mudança no dia 1. Certo? Tipo assim, no dia 1 que a gente falou assim, a gente teve essa mudança. Depois passaram 3, quase 4 meses de trabalho. Então, eu acho que é menos sobre a mudança que a gente fez lá no dia 1 e muito mais o que faltou a gente fazer nesse meio do caminho para voltar a bola para cima, né? Tipo, entender o que está acontecendo. Então, faltaram ações nossas de entender assim, pô, de fato está diminuindo performance. Mas o que está diminuindo performance? Porque o que você mencionou ali, e eu concordo, como time, como estrutura de time, a gente teve um declínio total dos primeiro para o segundo split. Quando a gente fala de alguns aspectos individuais, como o Minerva contou, por exemplo, do caso do piloto, a gente percebeu algumas melhoras, ou alguns aspectos dentro do jogo a gente percebeu algumas melhoras, mas estruturalmente falando de time, a gente piorou como time, como a gente joga o jogo. E aí quando a gente leva isso para o Makes, eu acho que faltou a gente se atentar mais a esse princípio da individualidade, de olhar para ele e entender assim, pô, o que está faltando para ele? Pode ser, vamos olhar assim, nesse caso específico, se a gente for olhar de screens contra outros jogadores. Será que era isso? Talvez. Mas talvez eram outras iniciativas ou coisas que ele sentia disso que era importante para ele. Então, por exemplo, se testar algumas coisas em matchups específicas contra campeões específicos, contra pessoas que jogam de um jeito diferente que o SKB. Então, assim, beleza, a gente tem esse problema. Agora, o que a gente deveria fazer para melhorar esse quesito de individualidade que faltou, na minha visão? Deu para ficar claro assim, mas eu acho que a mudança que a gente fez teve uns 90% de responsabilidade, 80%, 90% de responsabilidade na performance dele. Mas o meu ponto está menos sobre a mudança inicial, mas sim o que faltou a gente fazer no decorrer desse caminho. Perfeito. Tá. Por falar em primeiro para o segundo split, Samuel, uma coisa que pegou muito a gente aqui foi uma entrevista, eu acho que durante o game que o Turtle deu, né? Logo quando a fogueta chama ali, e tava faltando, eu acho que 3 ou 2 vitórias para a Liberty para poder se classificar para os playoffs, né? E a gente tava torcendo muito, porque vocês tinham embarcado em, tipo, em 6 vitórias consecutivas, 5. Faltava uma vitória, perdão. Sim. E o Turtle comentou que o foco era pro segundo split. E vocês tinham ainda mais 4 jogos pela frente, faltando uma vitória, e comentou que o foco era para o segundo split. No que isso afetou os players, ou se afetou, porque aqui para a gente foi uma quebra de expectativa e clima muito grande, porque, tipo, tava todo mundo Liberty, caralho, agora é Liberty, finalmente, playoff, go, go, go.
E daí a gente ouve o Turtle falando que o foco era pro segundo split. E juro, todo mundo murchou aqui na cadeira. E agora, estando no segundo split, teve esse brusco decaimento, né? Decaiu. Como você enxerga isso? Olha, eu acho que, olhando a resposta dele em si, passa essa impressão, mas eu não enxergo que isso afetou a performance ou foi isso que faltou para a gente ganhar. Acho que, de novo, é sempre muito mais complexo do que parece, né? Eu não acho que a postura que ele deu naquela entrevista, que foi uma estratégia que ele utilizou para, como que eu vou tirar a pressão dos meus jogadores que são jovens, que não tinham expectativa de ganhar, de classificar para os playoffs, e eu vou tirar isso deles para que eles consigam jogar melhor e, com isso, a gente tenha o melhor resultado possível. Então, essa foi a estratégia dele. Se foi a melhor para o público em geral como percepção do que estava sendo feito ou não, dá pra gente olhar e falar assim, não foi a melhor, porque o público vai olhar e vai falar assim, parece que eles não querem. Mas, e aí que tá, eu não sei, não acredito que isso tenha impactado diretamente a performance dos jogadores. A gente teve problemas diversos ali dentro de jogo em específico, ou outros problemas que a gente falhou em solucionar ali dentro, que inclusive se estenderam para o segundo split, alguns deles, que foi algo que o Turtle sempre trouxe também, mas é menos sobre falta de vontade, porque nas conversas entre eles, o foco era jogar jogo por jogo, ganhar todo jogo e chegar o mais longe possível, e com certeza o playoff era isso. Eu acho que foi só uma maneira de se expressar, talvez que ficou de fato confusa, mas não era isso que a gente tinha no dia a dia, então eu acho que isso afetou pouquíssimo ou quase nada a nível do que a gente teve de performance ou a não classificação para os playoffs do primeiro split. Entendi. Perfeito. Falando agora um pouquinho sobre o segundo split, ainda quero ir para o tópico método, né? Mas eu acho que vamos deixar um pouquinho mais para o final. Aconteceu algo bem chato, né? Com a Liberty, que vocês optaram por descer para o Academy, tanto o Micão quanto o Drake Hero. Aí gostaria de conversarmos um pouquinho sobre isso. E paralelo a isso também, logo quando o Drake Hero desceu, o pai dele acabou fazendo um tweet não gostando muito dessa decisão. Como foi isso? Até onde a gente pode conversar sobre isso? Eu acho que faz parte do ambiente que a gente está, que é um ambiente extremamente digital. A gente coloca a primeira coisa que aparece na nossa cabeça e é difícil aí de fora, ter uma leitura do que se passou nas conversas entre eles, do que aconteceu, de qual foi o motivador do tweet em si, mas assim, faz parte, eu acho. O cara é o pai do filho dele, assistindo ele jogar o campeonato, quer ver ele performando bem, e ele quer que isso seja constante. E às vezes ele usa aquela ferramenta de comunicação para se expressar. É a melhor? Não é? Assim, não vou ficar jogando nesse ponto, cada um tem uma percepção específica. Eu, particularmente, não acho, mas não julgo de uma forma que, tipo assim, nossa, isso foi horrível ou foi ruim. Foi uma atitude que ele teve e paciência, assim, mas isso eu acho que faz parte, sabe? Entendi. E sobre eles indo para o Academy, o que a Liberty em si pensou? Porque o que ficou para a gente, em termos estratégicos, né, era que o Micão, ele jogava muito de um jeito só, que era um jeito mais defensivo, um jeito mais para trás, e o Leandrinho trazia algo que com ele não tinha muito, que era agressividade, acabar fazendo o dragão por ser mais agressivo e puxar mais responsa, né? E a jungle, o que sentimos aqui, principalmente eu, é que o Levezinho tinha um jogo mais jogando para todos os lados e tentando ajudar todas as lanes, enquanto para o Drake Hero era algo mais top lane, apenas top lane. Foi isso mesmo? Como que foi? Eu acho que no caso do Micão, eu acho que faz sentido algo em torno disso, né? Eu acho que tem aspectos que a gente tinha desde o primeiro split que funcionavam muito bem e que depois deixaram de funcionar com o passar do tempo e que foi tentado corrigir e não foi possível pela comissão técnica corrigir. E eles tomaram uma decisão que não enxergam mais formas de fazer isso diferente, jogar para um estilo de jogo específico, se não fizer essa mudança. Então foi pensado nesse sentido. No caso do Drake, até onde eu me recordo, foi algo muito mais... Tinha a ver também, sim, com o estilo de jogo, mas muito mais com relação a um período emocional que ele estava passando. Então acho que foi algo muito mais voltado à performance dele, vinda desse período. Então eu acho que pode ter tido alguns quesitos de jogo também, mas teve uma influência muito forte também com essa questão emocional que estava impactando também no desenvolvimento e treinamento. Então, tem algum embasamento sim, mas é algo em torno disso e eu só não estendo muito nesse ponto porque não foi uma decisão vindo direta de mim, apesar de eu estar acompanhando e saber, não é nem fazendo
minha culpa se está certo ou se está errado, mas mais de que eu não tenho embasamento suficiente para chegar e falar esse foi o motivo A, B e C. Sei que foi algo em torno disso e a gente dá autonomia para eles fazerem a mudança conforme eles acham eficiente para a melhor performance do time. Ô Samuel, falando ainda sobre essas mudanças, mas mudando um pouco a perspectiva que a gente olha para elas. A gente teve o Micão, Drake e Hero descendo do CBLOL indo para Academy, o Makes tendo uma queda de performance muito grande e o Cavalo não performando tão bem. Tendo assim somente o Piloto mandando bem ali no campeonato de uma maneira performática, né? Quando a gente olha para o business da Liberty, uma das grandes coisas que fica muito na cabeça da gente, que eu já conversei até em live com Talkers, com Absol sobre isso, é que uma das coisas de business que a Liberty pode fazer é pegar esses novos talentos e quem ir se destacando e vendendo e assim gerando lucro. Tiveram casos de times de futebol que fizeram isso durante o campeonato. E é uma dúvida minha o seguinte: existe esse business para vocês? E se sim, o quão negativo é ter 4 jogadores com uma performance tão baixa no momento que a gente vive hoje nesse segundo split? Então, não. Assim, existe uma possibilidade de ter esse business. Eu acho que o mercado, não sei se é tão bom para esse cenário, mas não foi em nenhum momento algum motivador dos nossos caminhos que a gente tomou como organização. Do nosso lado, sempre foi muito voltado a como que a gente se insere nesse mercado, como que a gente consegue ter algum impacto assumindo a responsabilidade sobre performance dentro do time, como que a gente consegue impactar mais jogadores, desenvolver jogadores e com isso ter um resultado melhor, que seja no médio e longo prazo, e não, vamos pegar jogador e vender. Porque no futebol, isso de fato existem clubes formadores, mas porque tem um mercado extremamente aquecido, elencos não são de 5 jogadores, são de 30 jogadores que estão lá, e por isso tem muita transferência, e tem um mercado no mundo todo, tem muitos jogadores no Brasil, então isso é fácil de fazer. No Brasil, economicamente falando, de business, eu acho muito difícil vingar, porque, vocês sabem, vocês já passaram por janela de transferência, vocês sabem, uma organização quer pagar o menos possível, inclusive se puder fazer poaching, vai fazer. Então, assim, é algo... não é algo no sentido de que é rentável para eu vou ficar formando para que alguém vai lá com boa vontade de vir e contratar meu jogador e eu vou ganhar um dinheiro com isso. Então eu acho que não existe muito esse business, sabe? É mais uma questão de oportunidade, você diz. Que nem você estava falando antes. Se rolar, rolou, se não, beleza. E a nossa ideia nunca vai ser fazer isso para ter como fim a venda. Pode ser um meio, eventualmente, a gente fala assim, realmente a gente formou, a gente ainda não avançou como um time todo para ter um time extremamente competitivo pelo título, mas um jogador individualmente já está nesse nível, a gente não consegue mais comportar a nível, eventualmente, de salário, nessa questão da competitividade nesse sentido. Então a gente vai falar assim, o jogador vai querer ir para um outro time, a gente não quer que ele saia, mas não faz sentido a gente ficar impedindo ele de sair. Então a gente poderia fazer alguma transação dessa, mas não é o objetivo fim, faz parte de um meio que é para a gente chegar lá, que é onde a gente está buscando, que é ter um time extremamente competitivo, mas principalmente fazendo coisas que a gente sinta responsabilidade nessa formação desses jogadores, nesse desenvolvimento, e não só depender unicamente dos 5, jogar eles lá no espaço, façam o melhor que vocês conseguem, se não fizer, se vocês não forem bons o suficiente, a gente vai atrás de alguém que seja bom o suficiente. Isso, assim, apesar de ser muito o cenário atual hoje, eu não, particularmente não concordo muito, não acho que é bom a longo prazo, assim. Faz sentido. Perfeito. Samuel, agora eu quero entrar possivelmente num tópico aí mais picante nosso, que é sobre o método, né? Primeiro que quando todo mundo soube, ficou meio que confuso, né, como seria, e depois quando a gente soube, eu acho que pouquíssimas pessoas acabaram gostando dessa ideia. Muito também pelo que eu tinha comentado mais cedo aqui ainda, que era sobre vocês não terem tanto recurso humano, tanto dentro do CBLOL quanto dentro do Academy. Inclusive, falando um pouquinho já do que conversamos sobre o Makes e o Piloto, para mim, vendo de fora, muito do porquê o Makes caiu e o Piloto ele subiu eram por causa das pessoas que eles estavam contra ali diariamente, ou pelo menos com uma frequência alta, né? Que o Kina é um mid laner que, por mais que seja novo, muito bom, tem muita mecânica, ele mostrou isso o Academy inteiro. E o SKB é um jogador um pouquinho mais antigo do Academy que não tá rendendo tanto assim.
Então, enfim, quero saber mais desse método, como ele foi exatamente, o que você achou, porque ainda está um pouquinho confuso. Legal. Então, assim, acho que o primeiro ponto, acho que é muito importante a gente frisar o que de fato é um método, né? Para mim, como administrador, a Liberty tem um método desde 2018, quando a gente fundou ela. Esse método não é necessariamente exatamente as mesmas coisas que a gente faz hoje em dia. Então, um método nada mais é a gente utilizar as coisas que a gente tem de um determinado jeito para alcançar alguma coisa. Isso é a definição de um método, né? Então, o que é isso? Em cada momento, muda muito. Hoje, quando a gente fala de método Liberty, né, que é o método de treinamento da Liberty, na minha concepção, ele é muito mais pautado em coisas basais e conceituais do que a gente faz. Que, por exemplo, citando bem por cima, assim, é abordagem, é especificidade de treino, é individualidade, tem questão de sobrecarga de treino, tem N coisas que a gente trabalha ali dentro que vão além da superfície, que é treinar ou não com outro time. Que isso foi o que marcou mais todo mundo, que todo mundo falou assim, nossa, isso é maluquice, não treinar com outro time, isso vai ter impacto, e etc. E de fato tem vários impactos não treinar contra os times, e todos eles a gente estava bem cientes no começo. Só o cachorro resolveu atacar o meu computador aqui embaixo. Então, assim, a gente sabe que tem alguns impactos, mas o método ele não se resume, e nunca se resumiu, a se a gente vai treinar internamente ou se a gente vai treinar com outros times, sabe? Ele é uma das coisas que a gente acabou fazendo ali dentro. Então, ele é uma das ferramentas que a gente deixou de utilizar. Na verdade, o treinar com outros times é uma ferramenta de treino que a gente optou por não utilizar, porque a gente acreditava que não fazendo isso, a gente conseguia ter muito mais controle sobre outros aspectos basais e conceituais do nosso método, que é abordagem, que é controle de carga, que é individualidade, especificidade do que a gente faz nos treinos, muita coisa que teriam muito mais benefício se a gente executasse bem feito essa parte do que a gente perderia não treinando com os outros times. Então, eu sei que é muito confuso de todo mundo olhar e falar assim, nossa, não, é só, por que esses caras não estão treinando? Tipo, não faz sentido, eles não estão treinando, ou escolheram não treinar com os outros times, eles são malucos, são burros. E de fato é maluquice, assim, olhando do meu ponto de vista, tipo, não tem como eu falar que eu estou fazendo literalmente, como organização, uma coisa que ninguém nunca fez. É maluquice, de fato, mas aí eu sei que é um exemplo muito tosco, sendo bem honesto, mas quando o cara foi inventar o avião, ele foi fazer a primeira coisa e era maluquice. O pessoal falou assim, pô, vai botar 100 pessoas, na época nem era 100, pra estar indo no avião, tipo, pô, é maluco. Beleza, ele vai lá, faz, errou, viu? Nossa, como você é maluco, você é um idiota, para de fazer isso daí, não vai dar certo. Aí o cara vai lá, tenta de novo, aí ele erra. Aí ele vai melhorando cada vez mais, mas aí o cara vai falando, todo mundo olhando assim, não, esse cara é maluco, nunca que ele vai conseguir fazer a porra de um avião voar. Ou esse bicho aí que nem tinha nome de avião na época. E isso até o cara conseguir fazer. Então é maluquice, e faz parte, tá ligado? Tipo, eu acho que isso é um processo. Mas eu acho que o primeiro ponto disso tudo, acho que é muito importante frisar, que o método não é não treinar com os outros times. O método é muito além disso, é coisas muito mais conceituais, basais, do que a gente faz no dia a dia. E até a gente está com um documento que eventualmente a gente vai compartilhar ou não, de acho que umas 40 páginas, explicando de fato, ponto a ponto, o que são as coisas do método, qual que é a ciência, no caso, o fundamento por trás disso, né, que a gente traz, referências. Então, assim, falando especificamente do método no primeiro momento, a Liberty sempre teve um. O que a única coisa que mudou desse split única não, porque é bem coisa, mas a mais impactante foi que a gente não estava treinando com os times. E de fato teve impacto. Né? Isso de fato teve impacto. E a gente não soube resolver, não soube executar as outras coisas de maneira eficiente, a ponto que isso suprisse as coisas que a gente perde não treinando com os outros times. Então, eu acho que, de maneira mais geral, é um pouco disso, assim. Mas, Samuel, eu tenho o seguinte questionamento. Da onde veio essa ideia? O que inspirou vocês a seguirem essa ideia e da onde que isso veio? Tá. Bom, de inspiração, assim, é muito de olhar para o que é o esporte, de teoria de treinamento esportivo, como que se treina, né? Que aí vão nesses princípios de individualidade, especificidade, principalmente, e sobrecarga. O que é sobrecarga? Sobrecarga é você fazer algo que te tire de uma certa zona de conforto ou que faça o seu corpo ter que se adaptar para você conseguir fazer isso. Quando a gente leva isso, por exemplo, para uma academia, é você colocar mais peso. Você faz uma sobrecarga, você bota um peso acima do que o seu corpo está acostumado. Você faz isso, no outro dia daí você descansa, no outro dia você vai lá, você consegue
e fazendo esse crescimento de carga. Isso é uma curva de supercompensação que se chama. Tem um monte de conceito técnico, mas eu vou tentar simplificar da melhor maneira possível. Mas basicamente você fazer algo mais difícil do que você vem fazendo para que você melhore em cima disso. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é treinar contra os times. Você está jogando contra os times melhores. Mas a gente sabe também que quando a gente, em alguns casos, né, nem sempre melhores, mas se você ser dependente disso, é muito preocupante também. Porque, por exemplo, uma Loud, eventualmente, nunca poderia treinar com um time melhor, se eles são os melhores da região. Então, eles ficariam defasados nesse sentido. Eu acho que depender disso é um pouco complexo. Além disso, vocês como ex-atletas, vocês sabem que nos treinos, nas screens, nem todos os jogos, de fato, te trazia uma sobrecarga. Ou te trazia uma sobrecarga, mas uma sobrecarga às vezes de overtraining, ou de, tô muito cansado no quinto jogo, vai ser uma merda. O primeiro jogo esses caras que estão dormindo nem tá sendo legal. O segundo jogo, o cara tá testando o limite aqui, tá zoando todo o conceito do treino aqui como geral. Então, tem seus problemas, tem seus benefícios. Você vai estar testando, você vai estar criando algumas sobrecargas ali dentro. Mas isso é a teoria. A inspiração veio muito disso, tem formas diferentes de fazer isso a nível de treinamento, em N modalidades, né? Não importa se ela é mais cognitiva ou se ela é mais física, xadrez funciona do mesmo formato, só que são feitas iniciativas diferentes, futebol funciona desse formato, qualquer modalidade esportiva funciona com base nesses conceitos. O LoL, inclusive, é muito passível de estar encaixado nesses modelos. Então, sempre teve essa inspiração e esse interesse de, eu quero que os nossos treinos sejam efetivos. Eu, olhando de fora, eu acompanhando, vindo do esporte tradicional, sendo ex-atleta, eu olhava o que estava sendo nas skins e para mim é algo frustrante, é horrível. Você chegar lá, isso eu tô falando bem lá atrás, 2018, 2019, 2020, você chegar, segunda-feira, o que é o treino? Vamos jogar 5 jogos contra o time X. O que a gente vai fazer nisso? A gente vai jogar. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai só jogar. Você não tá treinando, você tá jogando o jogo. É uma forma de treinar? É uma forma de treinar. Eu, olhando desse aspecto esportivo, não me parece a melhor forma possível para você conseguir se desenvolver como equipe e organização. Isso foi algo que eu sempre gostei muito de abordar. Tanto é que a gente foi fazendo mudanças com o decorrer do tempo. Então, desde rotina dos jogadores, então a gente foi acrescentando alimentação, coisas mais fora de jogo, tentar melhorar a qualidade de sono deles, melhorar a atividade física, que impacta também no bem-estar, no mental, etc., que também traz performance. Então, sempre foram coisas pequenas que a gente foi fazendo. Até no primeiro split desse ano. Quando segunda-feira, a gente não scrimava com ninguém, a gente só treinava interno. Foi o primeiro passo que a gente olhou e falou assim, dá para fazer um pouco diferente nesse sentido. A gente teve um resultado muito bacana e a gente teve um feedback muito positivo do que a gente vinha fazendo. Do segundo, e acho que só voltando antes do primeiro split, a gente teve o Ignition Lab, que foi um período que também a gente teve lá com uns 20 jogadores, a gente testou algumas coisas diferentes, testou umas abordagens diferentes, rotinas diferentes, e tivemos diversas palestras com profissionais do esporte tradicional, e a gente foi, com a comissão técnica, enxergando muitas similaridades do que tem no esporte tradicional e do que tem nos esportes, até a gente chegar na metade do segundo split, que a gente fez isso de novo. A gente trouxe alguns profissionais, então a gente trouxe Leitão, que é doutor em ciência do esporte, a gente trouxe fisiologista que trabalha com N atletas olímpicos, a gente trouxe fisiologista da seleção brasileira e discutiu, eles apresentaram diversas coisas, perguntou diversas coisas sobre isso para tentar fazer a tradução do que eles têm de conceitos de conhecimentos científicos, que são fatos, conhecimentos científicos sobre o corpo humano, e como que a gente traduz isso e aplica isso no League of Legends, que é essa tradução que é o principal desafio, porque não é replicar. Beleza, isso existe dessa forma, o corpo humano funciona dessa forma, como que a gente adapta? Então a gente teve esse período que deu diversos insights, a gente foi observando coisas e foi me aguçando esse interesse de buscar fazer algo diferente. E na mesma época, a gente estava fazendo a nossa pré-temporada com os 2 times, com o CBLOL e com a Academy, onde eles estavam treinando só entre si. Então a gente já estava num período que a gente estava fazendo só treinos internos e a gente estava enxergando e tendo feedback de jogadores muito positivos do que estava sendo feito, como estava sendo feito e quão legal era isso. E aí teve um momento que eu cheguei e falei na sala com os treinadores um dia de manhã, depois de eu ter refletido um pouco à noite sobre isso. Falei, será que a gente não consegue fazer isso? E eu estou sendo atacado pela minha cachorra aqui. Será que a gente não consegue fazer isso já no próximo split? O que a gente precisa para fazer isso? Quais são os nossos prós e contras de tomar uma decisão dessa? E aí a gente foi discutindo, trazendo os pontos, vendo como que a gente poderia melhorar algumas situações, evitar alguns problemas, até que a gente falou assim, dá para fazer, vamos fazer. E isso sempre considerando num projeto de longuíssimo prazo, assim, nunca foi, vamos fazer isso para ter um resultado nesse split e ganhar e mostrar para todo mundo, sabe? Eu acho que foi muito algo assim, a gente acredita nisso, isso faz muito sentido, é um caminho que a gente está falando, só vamos acelerar muito para a gente
ver o que não funciona e já melhorar mais rápido. Porque se a gente vai fazendo uma transição gradual, por mais que o impacto vai sendo menor, então a gente pode tendo resultados melhores, ainda assim o aprendizado ele é muito mais lento. Se a gente está confiante que aquele é o melhor caminho, agora assumir isso e adaptando no meio do caminho e melhorando constantemente. Então, foi mais ou menos essa construção, tá, do que a gente fez, e aí a gente começou a executar, e aí foi como foi durante o split, né? Que daí também dá pra gente entrar em vários pontos, mas de concepção da ideia foi por esse caminho. Você comentou sobre os treinos aqui, né, no Brasil, que você marca jogos lá, 5 jogos contra tal equipe, você entra e você joga. Mas você não acha que isso talvez tenha sido uma experiência específica daquela coach staffing que você estava tendo? Porque eu sinto que esse trabalho mais direcionado, vamos assim dizer, vem muito da coaching staff exclusivamente. Porque os jogadores, eles não têm como se preocupar quanto a isso. Até tem, né? Mas de dar um toque, não de preparar algo específico. Então, eu já tive vários treinadores, né? Tive alguns que se esforçavam mais e trazia coisas para os jogadores melhorarem baseado no que eles estavam tendo dificuldade. E outros que era mais a Deus dará, tipo, pô, joga aí, vamos ver o que que dá. E vai dando aqueles feedbackzinhos. Porque eu concordo que sim, a gente tem um problema sério aqui na nossa região quanto a isso de direcionamento, mas eu sinto também que é mais sobre um trabalho do treinador do que propriamente do sistema, da estrutura em si, Não, sabe? sem dúvida, sem dúvida. Isso até foi mais de onde veio a inspiração de quando me incomodava mais, assim. Sem dúvida isso foi melhorando e tem treinadores que trabalham de formas diferentes. Quando a gente trouxe o Peter pro Ignition Lab, o Peter ele também trouxe que como que ele monta a semana de treino dele e por que que ele escolhe determinados times para cada semana, que a ideia dele é fazer treinos que vão ser mais leves, outros treinos vão ser mais pesados, dependendo do nível de cada time. Então, sem dúvida, existe isso. Então, não é nem entrando nesse mérito, é mais de como veio essa inspiração, por isso que eu toquei nesse ponto. Mas eu ainda assim não acho que é a melhor forma. Assim, sem dúvida, você fazer um treino direcionado, você conseguir ter uma boa abordagem num review, passar algum conceito pré-jogo, conseguir fazer com que os seus jogadores apliquem isso dentro, mostrar o que eles fizeram de certo e errado durante uma screen, funciona com aprendizado sem dúvida nenhuma e vai funcionar muito melhor para alguns jogadores, para alguns treinadores conseguirem abordar isso de maneira mais eficiente. Então, isso sim é um formato, mas aí entra muito, quando a gente vai esmiuçando um pouco isso, o que é nesse processo de screen que tem valor e acréscimo de conhecimento para o jogador. É o que você falou, é um treinador chegar lá e falar assim, quero esse conceito de jogo, eu quero que vocês entendam esse conceito de jogo, quero que vocês apliquem isso. Beleza, vamos lá, vamos jogar. Aí os jogadores vão lá, aplicam, tentam aplicar, funciona, não funciona. Ele vai nisso, num review, e vai falar assim, ó, vocês fizeram isso certo, isso errado, deveria fazer dessa forma. Bora de novo, vamos tentar fazer. Então, isso é um processo. Então, é muito menos só pela screen em si, mas é sobre esse processo de aprendizagem, que tem N formatos, que os jogadores diferentes absorvem de maneira diferente e tem forma diferente para você fazer. Então, por exemplo, um exemplo disso muito claro, e ao mesmo tempo que ele é um acerto nosso, ele é um erro muito grande em algumas coisas, o nosso early game foi muito bom em muitos jogos. E isso não se deve ao fato de, pô, jogamos com um time melhor ou pior. Se deve ao que a gente fez no treino. A gente trouxe repetições, a gente fez abordagens diferentes, a gente conseguiu estruturar um conceito para ele estar funcionando. Não estava perfeito, ainda estava longe do ideal, mas que a gente demorou muito tempo para fazer. A gente ficou muito tempo estruturando isso, e isso atrasou todo o resto do jogo. Tanto é que por isso chegava no mid-game a gente era completamente perdido, não conseguia transferir a vantagem que a gente construía no early para o mid e finalizar o jogo. Então, mas a gente teve esse acerto de que, uma mini prova de que a gente criar mais repetições de determinada situação, replicar isso, conseguir ter abordagens ali dentro, a gente consegue melhorar num nível melhor do que outros times que estavam treinando entre si, jogadores em tese melhores. Então, dá para fazer diferente, mantendo os conceitos de aprendizado. Esse que é o meu principal ponto. Assim, não é que screen não existe, ou você tem que saber fazer direito, ou você não sabe, e isso que faz ser ruim. É só que existem conceitos dentro da screen que podem ser otimizados. Por exemplo, você pode reduzir em momentos específicos do jogo, você pode ter estruturas de treinamento diferente, enfim, tem muita coisa que dá para fazer ali, que daria para ficar falando 2 horas sobre isso, de maneiras diferentes de abordagem, etc., mas é um pouco de como a gente enxerga, de não que a screen é abominável, mas só que faz muito mais sentido a gente conseguir trabalhar isso, a gente teria um resultado muito melhor se a gente conseguisse executar tudo muito bem feito no decorrer do split. Quais foram os aprendizados que você tirou do método que foi aplicado? E se você
Se você chega no próximo split na Conferência Sul, como você faria? A mesma coisa, diferente, ou não faria nada relacionado ao método? Não, faria sem dúvida nenhuma. Assim, zero arrependimento com relação a isso. E, inclusive, teve... Assim, é muito aprendizado que a gente tem. É muita coisa que a gente começa a enxergar que falta. Faltou tempo de a gente conseguir se planejar, faltou tempo de a gente conseguir executar algumas coisas. E até criando algumas concepções aqui que são importantes também, que eu acho que é bem relevante colocar. E depois, se eu fugir da pergunta, me traz de volta, da revolta. Mas é que eu só queria passar por um outro ponto que eu acho que é bem relevante. Quando a gente fala sobre funcionou, não funcionou, deu certo, deu errado, tem muitas perspectivas ali dentro. Então, se a gente for olhar pela perspectiva de resultado, não deu certo. E esse ponto, ele é único e exclusivamente meu. A responsabilidade é minha, não é dos jogadores, não é do treinador, é dos treinadores como um todo. É minha de falar assim, eu acredito que a gente consegue fazer isso nesse momento e isso vai dar um resultado bom pra gente. Tá? Então, se a gente olhar para essa linha de resultado, beleza, isso daí não deu certo, não funcionou se a gente queria ter esse resultado melhor. E isso é um ponto meu, que eu acreditei que a gente conseguiria ter ainda assim, mesmo mudando tudo esse aspecto, eu acreditei que a gente teria a capacidade de aprender no meio do caminho, consertar e ter um resultado positivo suficiente para classificar para os playoffs. Então isso daí, 100% meu. Quando a gente olha a nível de aprendizado, para mim ele foi absurdo de mostrar que muitas coisas fazem sentido e muitas coisas funcionam, desde que bem executadas, que aí entra outro ponto. Como que a gente executa isso bem feito? Como que a gente consegue fazer com que as coisas no dia a dia funcionem? Porque todo mundo tem uma certa parcela de culpa nisso, né? Então, eu como administrador e como gestor e idealizador da ideia, tem uma parcela gigantesca de responsabilidade nisso. Nem é culpa, né? Vamos colocar assim, porque eu acho que a responsabilidade faz muito mais sentido. Treinadores têm parcela de culpa de responsabilidade como que eles geriram treinos, estruturaram, planejaram, que, de novo, tudo é super entendível. Né? E isso também é uma falha minha de acreditar que eu jogar essa responsabilidade neles. E aí foi uma super... eu superestimei a capacidade deles naquele momento, e isso não é algo de maneira de diminuir eles, pelo contrário, tá? Eu imaginei que todo aquele conhecimento que a gente colocou para eles seriam capazes de assimilar tudo em um período curtíssimo de tempo, traduzir isso em iniciativas ali dentro e dar resultado. Não foi o caso. Isso também é uma falha de percepção minha de como aconteceu. E os jogadores também têm a sua parcela de culpa. Então, quando a gente olha para o que faltou para fazer funcionar, a gente tem muitas respostas mesmo. Faltou a gente, no caso do Makes, olhar que ele está performando mal, chegar a abordar e falar assim, o que está acontecendo? O que você está sentindo falta? Estou sentindo falta de 1v1 contra jogadores de outros times. Legal, mas é o 1v1 contra jogadores de outros times ou é alguém com maestria X em determinado campeão? Legal, vamos atrás disso daí, vamos tentar revisar, vamos trazer VOD, vamos trazer alguma coisa disso? Legal, isso seria um ponto. Vamos conseguir fazer com que os jogadores do treino executem melhor algumas coisas. E isso entra um ponto que também tem a parcela de culpa dos jogadores. A gente teve, isso abrindo já algumas coisas de análise que a gente fez. A gente teve de alguns jogadores, alguns pontos de que, eu senti que a gente não tinha cobrança suficiente em algumas coisas, a gente acabava ficando meio largado. E de fato, isso pode ter acontecido em algum momento, mas ao mesmo tempo, se todos os jogadores tivessem uma responsabilidade que, eu tenho que estar jogando esse jogo aqui 100%, fazendo exatamente o que o treinador mandou, o que era proposto para aquele treino, para execução disso, não precisaria de uma cobrança. Então todo mundo acaba tendo uma certa parcela de responsabilidade em algumas coisas que funcionaram ou não funcionaram. E aí é muito de como que a gente resolve isso. Então, se a gente fala de aprendizados, que foi o ponto que você trouxe, tem muita coisa que a gente consegue olhar, consegue falar assim, esse estilo de treino aqui funcionou muito, um dos drills, que todo mundo brinca dos drills, um dos drills funcionou muito bem aqui que a gente conseguiu fazer esse early game. Só que a gente demorou muito para fazer isso funcionar. A gente demorou várias semanas, várias early games para que isso ficasse bom. E não pode ser assim. Não pode demorar tanto num calendário competitivo de 3 meses, a gente demorar um mês inteiro para acertar o early game. E entra no ponto, será que a gente precisa acertar 100% early game ou só melhorar isso enquanto a gente trabalha outras coisas? Que foi outro ponto que a gente percebeu sobre periodização da semana, como que a gente joga. Entra outros fatores de pré-temporada, de como que a gente aborda isso. E tem um ponto que provavelmente o Minerva e Revolta vão falar e vão achar maluquice também, mas é que a gente começou a fazer e deu um feedback bem legal, que é a abordagem durante os jogos, de direcionamento, de fazer ou não fazer. E não é direcionar o jogador, fazer um backseat player deles, mas de realmente passar algumas instruções ou cobranças, tipo assim, sai, tipo coisas rápidas, que se fosse olhar isso aqui um ano atrás, ou até acho que hoje em dia nos times,
tipo, nenhum jogador ia aceitar, ia achar um absurdo ter esse tipo de abordagem durante o jogo. Mas quando a gente olha para o esporte tradicional, para as outras coisas, ter esse reforço negativo que o jogo não te dá, isso é muito importante. O jogo ele te recompensa quando você vai dar um overstand e pega uma kill. Mesmo que depois você perdeu tempo de mapa, você perdeu pressão em alguma coisa, você morreu depois e deu alguma merda maior, o jogo te recompensou visualmente. Seu cérebro ganhou uma kill, ganhou aquela estação de fazer uma play lá, mesmo que ela tenha sido ruim pro time como um todo, individualmente foi boa. Então quando você puxa isso antes, dá esse gatilho e fala assim, não, volta, que era melhor pro tempo do mapa como time, isso vai criando também algumas coisas positivas, que o tanto é que a gente percebeu isso durante o jogo, de alguns, da comunicação deles, não lembro exatamente que jogador, mas falou assim, não, o Bells iria falar pra gente sair aqui, nessa situação. Então a gente percebe que tem um aprendizado com essa abordagem. Isso Mas é pra fazer... Você não acha que isso também tem os dois lados? Dependência? Porque isso pode ser que crie uma dependência, mas isso também tira a experiência do aprendizado individual do jogador. Porque uma coisa é ele aprender baseado no que outra pessoa fala, outra coisa é ele fazer sem dúvida. Todo mas aí caminho entra até o fim e aí ter a conclusão lá. Lógico. Mas aí tem esses dois pontos. Não é algo que a gente vai fazer sempre. Não é todo treino que vai haver essa intervenção. Não é por isso que não cria essa dependência. Cria um lembrete de que essa situação vai ser ruim e facilita a visualização dele num momento de jogo que ele tá lá e ele vai voltar isso. Mas se a gente fizesse isso todo dia, falar assim, faz isso, faz aquilo, não faz isso, com certeza ia trazer um efeito muito pior do que melhor. Mas é que pelo que você está falando, a coaching staff então tem um papel muito maior nesse método do que no método tradicional, ou eu entendi errado? É exatamente isso. É exatamente isso. Tem um papel maior. Só que a coaching staff está sendo a primeira coaching staff na história, pelo menos que eu me lembre, a fazer isso. Como é que a gente pode esperar que eles vão fazer o negócio bem feito ou que não dá. Vai dar certo, né? A verdade é que não dá. E aí entra no ponto de aprendizado da coaching staff. Como que você faz eles aprenderem? Bota eles para fazerem, aprende, vê o que funciona e o que não funciona, que aí é a mesma coisa do próprio argumento que você falou dos jogadores. Se eles não fizerem, se eles não tentarem, se eles não estruturarem, não montarem o treino, ver o que eles fizeram de errado, ver o que fizeram de certo, não tiver essa análise, eles nunca vão conseguir fazer. Faz até sentido? Porque faz. Até porque é muito difícil saber o que é o certo, né? Nesse método. Exatamente. Porque, tipo assim, como é a primeira vez fazendo isso, na verdade, o que seria o certo? É o coach ele ficar mais em cima, ele ficar mais embaixo, tá ligado? Sim. É exatamente isso. Por isso que eu falo muito no quesito de se a gente vai analisar se funciona ou se não funciona, depende muito da perspectiva que a gente vai utilizar. Se a gente vai entrar, tipo assim, eles não ganharam o campeonato. Lógico que deu errado, mas a gente vai ver os fatores, porque a comissão técnica foi a primeira vez que fez isso, acabou de ter esse tipo de conhecimento, os jogadores também não sabiam treinar nessa estrutura, então foi também um processo de aprendizado. Então tudo isso tem muito aprendizado no caminho, mas nada disso justifica que também a gente teve um aprendizado muito lento, que poderia ser muito melhor se tivesse condições melhores para isso. Mais tempo, menos pressão no contexto geral que a gente tinha lá dentro também. Então, assim, tudo isso afeta aprendizado, mas tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento. E aí que tá, do nosso lado, nenhum momento foi algo que a gente falou assim, vamos fazer isso, façam desse jeito que a gente vai ser campeão. Ou façam isso e vocês têm que fazer isso. A gente tinha colocado como meta playoff, isso era um fato. A gente não atingiu e a gente consegue observar o que faltou nisso. Faltou muito conhecimento do que fazer em determinados momentos, em determinadas situações, saber o que é certo, saber o que é errado. Então, quando a gente vai analisar desse formato, da perspectiva que a gente colocou lá no início, que a gente vai fazer, porque a gente está olhando para um longo prazo, nem longuíssimo, né? A gente está falando para o final do ano que vem a gente ter algo muito mais bem estruturado, faz parte do processo de aprendizado, faz parte a gente tentar dar a cara, tentar fazer as coisas, ver que não dá errado, perdão a palavra, se fuder, viu que tomou um monte de pau de time, de todo mundo falou que não funciona, mas isso faz parte. Se não fizer isso em algum momento, você não vai aprender também. Então, acho que tem muito disso, sabe? E aí, quando a gente olha, obviamente, falando assim, não conseguimos o resultado esperado, lógico que não conseguimos, porque a gente não tinha capacidade. Isso foi uma percepção que a gente achava que teria, mas que ainda não anula o fato de que faz sentido pra gente ir pra esse caminho, porque a gente acredita que com a evolução disso, com esse aprendizado, a gente vai ter resultados, ou teria resultados muito melhores no futuro. Então, Samuel, você comentou ali, e pra mim é a palavra-chave, é a capacidade. Sendo bem honesto para você, acredito que se outros times fizessem isso, possivelmente o resultado ia ser diferente por motivos de line-up. Eu tenho uma pergunta. Pior, né?
Você acha que vai ser pior? Mas pode fazer, depois eu posso argumentar. Tem um mundo de jogadores não aceitarem. Acredito eu que especificamente os 10 da Liberty são bem, como que eu posso dizer, de ouvir assim a organização. Não é toda a org que tem 10 jogadores assim, principalmente do CBLOL, né? Mas quando vocês montaram, acho que você acabou mutando, Samuel. Eu mutei ou caí? Deixa eu ver. Agora a gente ouve você. Só para eu terminar minha pergunta, quando vocês vieram com esse projeto, esse método e tudo mais, passou na cabeça ou vocês cogitaram a falta de capacidade pela lineup, pelos jogadores? Porque, tipo assim, tanto os do CBLOL quanto os do Academy, eu acredito que nenhum deles ali seja top 5, por exemplo, lane. Talvez o piloto dentro do CBLOL, pela evolução dele, ou alguma coisa assim. Então, na minha cabeça, sendo bem honesto, é a mesma coisa que colocar, imagina que, não sei se você joga Pokémon, conhece, 2 Metapods para treinar entre si. Tipo, algum Metapod, ele vai ser mais forte do que o outro. Só que no final, eles não vão acrescentar praticamente nada neles, saca? Então, nunca passou na nossa cabeça e nem passa até hoje. Porque seria muito contraditório com o que a gente está falando aqui. Por exemplo, o que eu tô querendo evidenciar para geral do que a gente passa, do que a gente pensa com relação ao treinamento, não é necessariamente sobre você ter que treinar com times mais fortes. Não necessariamente é isso. É muito mais sobre o que você faz, as condições que você cria e as ferramentas que você tem para criar sobrecarga de treino. Que jogar contra um time mais forte te dá sobrecarga, como eu falei. Mas não é só isso. E aí que entra. Se a gente tiver as melhores ferramentas, as melhores abordagens, os melhores treinos para a gente criar essa sobrecarga, que a gente não tem ainda, a gente tem alguns indícios de coisas que funcionam, que não funcionam, mas se a gente tem essas ferramentas, a gente consegue criar sobrecargas melhores do que a gente consegue num jogo que ele é muito mais solto, que seria uma screen contra um time melhor. Entende? Mas as ferramentas, o que elas seriam? Porque, tipo assim, essas ferramentas, para mim, pelo que você disse, são os próprios jogadores. Porque, tipo assim... Não só isso. Não só isso. Quais são as ferramentas que a gente tem? Um treinamento é uma ferramenta. Por exemplo, uma screen é uma ferramenta de treino. Sim. Uma screen até 15 minutos é uma ferramenta de treino. Agora, tem outros conceitos que vão além disso. Tem, por exemplo, a abordagem. Alguém falando no seu ouvido durante o jogo inteiro, falando assim, faz isso, não faz, te cobrando uma coisa que você pediu, presta mais atenção, tipo, troca, vai pra frente, ou tipo, incentivando também, que às vezes não é só falando não, mas incentivando, te dá uma sobrecarga, tipo, alguém falando no seu ouvido toda hora. Você fazer o mesmo treino 10 vezes seguidas, com pouco intervalo entre eles, também é outra ferramenta de treino que tem. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, que é abordagem, é densidade de treino. Então, se em 30 minutos eu consigo jogar 5 early games, que antes eu conseguiria jogar uma screen, e não criar um intervalo entre isso, que a gente consegue fazer muito mais rápido, não tendo pausa para review, que a gente só consegue fazer isso tendo 2 times internos e não treinando lá fora, com outros times, a gente cria outra ferramenta de sobrecarga. Então, sobrecarga não é só jogar contra alguém mais forte. Sobrecarga é densidade, é abordagem, é controle de carga, é periodização de treino, é muito além disso, entendeu? Independente com quem você está jogando. Independente se você está jogando contra... Lógico, com ressalvas, né? Se você vai botar eu para jogar lá com os caras, com certeza não vai ter nível. Mas quando a gente está falando de níveis similares ou níveis de um nível mais alto, com certeza dá para fazer independente do nível. É porque, tipo assim, quando a gente fala sobre o método, uma coisa você disse que é muito verdade, dá para passar horas e horas conversando sobre isso, é bizarro. Mas tem sim lados positivos e tem os lados negativos. Eu acho que no final de tudo, desculpa, mas pra mim se resume muito a ter 2 lineups sólidas. Porque eu acredito que quando você não tem esse recurso humano, por mais que você busque todas as outras ferramentas, que são o cara falando no seu ouvido, ou densidade de treino, ou um treino rápido, quando você não tá contra alguém que vai ensinar você, eu acho que já fica um pouquinho complicado. Porque pensa comigo quando o robô treina contra o Makes. O Makes tem 100% de aproveitamento ali. O robô ele vai ter 2%, 3%. Agora, caso o Makes pegue o caçante dele, ele pode ensinar pra caralho para o robô. A mesma coisa com o Darius, e daí vira essa troca. Então, quanto a isso dos jogadores, eu tinha comentado que se fosse outro time fazendo, talvez daria mais certo. E pegando como exemplo a PEN,
que hoje vivem um momento muito bom, né? As duas lines deles estão com um nível muito boa, tanto a do CBLOL quanto a do Academy, eu vejo que traria mais ponto positivo e talvez renderia mais, saca? Porque as duas equipes ali estão boas. Só que, ao mesmo tempo, tem os lados negativos, porque é foda. É muito difícil os 10 jogadores toparem isso. Tipo, 10 jogadores em 10 milhões, saca? Então tem muitos pontinhos, assim, positivo que eu consigo enxergar. Aí depois vem o negativo pra puxar na balança. Aí depois vem outro positivo e fica esse vai e vem. Não, eu entendo, e assim, você não tá errado, tipo, eu super concordo. Se a gente tem os melhores jogadores possíveis no mundo fazendo isso, o treino com certeza vai ser melhor. Os 10 vão estar mais focados, os 10 vão estar puxando mais pro limite, sem dúvida isso. Mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer, principalmente do meu ponto de vista de tomador de decisão. Tem coisas que estão no meu controle e tem coisas que não estão no meu controle. A capacidade de eu montar um time com os 10 fakers do mundo, não tá no meu controle. Eu não consigo fazer isso, nenhum time no mundo consegue fazer isso. Não, calma, mas a gente estamos indo para dois extremos. A gente não precisa de 10 fakers. A gente pode ter... Sim, mas até vamos pegar o exemplo da PEN. Por exemplo, se eles só jogam screen entre eles também não vão melhorar. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, vai muito além de só ser a screen ou só ser os 10 jogadores. Esse que é o meu ponto. Tipo, tem muita coisa que vai além de só você ter os 10 melhores jogadores possíveis. E eu não acho que isso... Lógico, eu tenho pouco embasamento técnico para falar isso, e com certeza a nossa comissão técnica tem embasamento melhor, e foi o que foi passado desde o começo, que o nível, por mais que sim, ele é mais alto no CBLOL, sem dúvida nenhuma, não é de uma disparidade que a gente não consegue criar situações de treino com sobrecarga, porque não é algo que tem gap constante de um lado, não é algo nessa linha. E eu entendo o argumento de, pô, se a gente tivesse um time melhor, só que a gente tem esses jogadores aqui. E isso faz sentido independente do nível de jogador, na nossa teoria de que a gente consegue impactar no desenvolvimento dos jogadores. Que esse é um fator muito relevante, sabe, Minerva? Que eu acho que, e eu não sei se é o conceito ou é só discordância, porque do ponto de vista que aparece, é muito assim, os jogadores têm um certo nível de habilidade e eles não fogem muito disso daí. E eu não acredito muito nisso. Eu acredito que, lógico, tem sim algumas coisas que não dá pra ser, é como eu falei, não dá pra eu e ele jogar e vai se transformar num puta jogador. Mas é algo muito de algum certo nível de jogador, todos eles é possível você trabalhar coisas específicas, que vão além só de qualidade individual, mas de tomar decisão dentro de jogo, de shot calling, de entendimento do que está acontecendo, de reação, de liderança, que dá para ser trabalhado, além de qualidade dentro de jogo também, que dá para ser trabalhado. Então, a minha visão só é que não é que não importa o nível de jogadores, quanto melhor eles forem, melhor vai ser o resultado, sem dúvida nenhuma. Agora, ao mesmo tempo, não é algo que é reliable, tipo assim, não dá pra gente depender única e exclusivamente do nível de jogadores, e a gente tem que assumir que a gente consegue fazer iniciativas de treino, de conscientização, de conversa, de review, de qualquer abordagem diferente de aprendizado, para que aquele jogador que hoje não tem aquele determinado nível consiga chegar lá. Eu acho que esse que é um pouco dessa divergência de ideias, sabe? Não, entendo perfeitamente, é porque, como eu falei, o fato é que quando você traz alguns pontos, aí outros já passam pela minha cabeça. Quando eu comentei sobre a qualidade de um player, né, e eles terem treino entre si, o que eu quero dizer especificamente? Por exemplo, o Titã é um jogador que ele não só joga laning phase. Ele é bom laning phase, ele joga agressivo, ele joga bem de campeões como Caitlyn para frente. Caitlyn nem tanto, na verdade. Mas ele joga com campeões para frente, para trás. Então, essa é a qualidade em que eu quero frisar. Ele é bom mid-game, ele é bom dando cal. Só tem que... mais variedade de campeões, maior pool. Exato. Então, quando você pega jogadores com não tanta qualidade assim, ou uma qualidade boa num geral, acaba ficando muito sucateado para mim. Porque a troca entre eles é mínima. É como se eu desse um cruzeiro para você e você me voltasse 10 centavos. Tipo, não, eu concordo. Deve ter tido... Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Desculpa cortar. Mas eu não tenho o Titã no time. E é o que o ponto você falou. E nem entra no mérito se ele vai querer ou não fazer. Sim. Como que eu consigo fazer, ou o que eu consigo fazer para transformar um jogador que não diretamente vai ser o Titã, mas que vai ser próximo dele? Tá, perfeito. Eu tenho que ter capacidade de fazer alguma coisa. Eu não tô dizendo que tipo, a gente sabe fazer isso ou esse, mas o ponto é, a gente tem que achar formas de fazer com que um jogador que não tenha a Champion Pool do Titã, não tenha o shot calling dele, não tenha a coragem dele de ir pra frente, não tenha a experiência dele, não tenha todas as habilidades e qualidades que ele tem dentro de jogo,
como que a gente faz um jogador chegar lá e não é necessariamente só treinando contra outros jogadores, porque o Titã não jogou contra outros Titã, ele, lógico, pega a diversidade de diversas pessoas ali dentro, de jogadores que ele vai adaptando, mas que tem alguma forma de ter um certo aprendizado que ele chegou naquele nível. E o ponto é, como que a gente faz para chegar naquele nível ou passar aquele nível, sabe? E aí que tá o grande ponto da questão. É achar isso. É fácil, não é? E aí que entra o ponto. Eu não acho que é só jogando screen. E não acho que faz sentido isso para chegar lá. Ou se fizer, eventualmente, vai demorar quanto tempo? Quantos Titãs a gente tem no Brasil? É que assim, ô Samuel, quando você treina, quando você limita o treino do seu time, você impede que o seu jogador aprenda diretamente com o Titã. Porque quando você tem um exemplo ali, até do que não fazer, fica mais fácil para o player evoluir. Tem uma entrevista do Roberto Carlos um pouco antes dele se aposentar, que ele jogou uma partida contra o Messi. Ele fala, tipo, cara... Ele não canta, não? Que porra é essa? MB. Outro Roberto Carlos. Que porra é essa? Esse cara é o novo Maradona. E ele vira, né, pro atacante dele no meio da entrevista e fala, você viu a jogada que ele fez ali no fim? Você pode fazer isso e tal, não sei o quê. E essas coisas, elas acabam acrescentando muito. Porque até num treino, quando você joga uma matchup contra uma pessoa diferente, ela vai ter um pensamento diferente do seu jogador ou do seu segundo jogador da posição. Né? E às vezes ela comete um erro e ali você aprende o que você não deve fazer. Quando ela acerta, você aprende o que você deve fazer. Então, quando você se expõe a variáveis, eu acho que a tendência de você aprender a absorver e evoluir é mais alta do que quando você se limita a um ambiente fechado. Mas, sim, de claro, fato, tem os dois pontos, né? Tem um ponto negativo e um ponto positivo que nem você está falando. E de fato tem isso, mas o exemplo que você trouxe do futebol, ele faz muito sentido. Você nem sempre, aliás, você nunca tem a capacidade de treinar exatamente contra o jogador que você vai estar lá, do outro lado, no outro time. Você vai criar formas de te dar pressões similares ou criar estruturas, criar sobrecargas ali dentro do treino. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. E eu sei que, tipo, vai parecer esdrúxulo quando a gente vai levando para outras modalidades, principalmente para as físicas, mas o conceito, ele é o mesmo. A diferença são as ferramentas que a gente faz isso. Mas por exemplo, um judoca, o cara que vai lá nas Olimpíadas ganhar uma medalha de ouro, por exemplo, teve um brasileiro que foi lá, que fez isso, que agora me fugiu o nome. Ele não vai treinar com o cara que ele está treinando lá vai jogar nas Olimpíadas. O que ele vai fazer? Ele vai ter que treinar com quem está ali, que provavelmente é pior que ele. Como que ele faz para chegar naquele nível? Entendeu? Mas dentro do LoL você tem essa possibilidade, não? Porque perceba que, tipo, dentro do LoL você tem essa possibilidade, não? Porque, tipo assim, a INTZ não vai ter treino contra a Loud porque eles jogam essa semana. Mas a partir do momento em que eles jogaram já, e é só no segundo turno, eles treinam entre eles. Então, tipo, é até harmônico para a INTZ, por exemplo, ter treino contra a Loud, para saber o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, e ter até mesmo material de fora de treino, né, dos times que tá ali naquela competição. Mas aí que tá, vamos por esse argumento das screens. Assim, a gente, como você falou, a gente não consegue treinar contra os times que a gente vai jogar no final de semana, certo? Então, sim, no final de semana. Naquela semana, ou até uma semana antes, 2 semanas antes, você não vai treinar contra o time que vai jogar no final de semana. Então você não vai conseguir se preparar para isso. O meta, ele muda. De um turno do meu jogo contra a Loud pro meu jogo contra a Loud de segundo turno, é outro meta. Completamente. Às vezes, completamente. Sim. Então, assim, o que eu treinar contra a Loud no primeiro turno não necessariamente vai impactar o jeito que eles estão jogando no segundo turno. Então, eu não vou ter um aprendizado direto. Quando que você tem um aprendizado contra o outro time que você joga e da maneira mais fidedigna possível? No final de semana de jogo. Você vai ter muito aprendizado ali, que você vai ter o cara jogando na pressão, no limite dele, querendo ganhar, ali você vai ter aprendizado. Não que isso seja uma ferramenta de treino única e exclusiva, tá? Porque, se você ficar dependendo para ficar aprendendo depois você toma pau no final de semana, não faz sentido nunca. Só que quando a gente olha para um aspecto que a gente tem jogadores mais inexperientes, eles vão demorar para pegar esses aprendizados de como é jogar contra o Titã, como é jogar com um robô, como é jogar contra tal jogador, isso demora um tempo, qual o Titã já tem há muito tempo jogando, e os outros jogadores também têm, o robô já jogou com muita gente, não só em treino, mas também no treino. Mas voltando no campeonato, mas voltando para a semana de treino, quando a gente fala sobre jogar ali, o jogo, ele, por exemplo, primeiro que você não joga contra o time, então o cara não vai simular exatamente o que você vai jogar no final de semana.
Além disso, não necessariamente o cara pode estar testando limite, o cara pode estar fazendo outras coisas ali no treino que não necessariamente é o pico de performance dele do final de semana. Então, beleza, tem mais variabilidades, tem outras coisas que tem ali, mas o ponto é que ele abre muito a possibilidade. Você vai depender do estado emocional do jogador que você está jogando contra, do que eles estão tentando fazer como time, do que eles estão tentando fazer como draft, do que a gente quer fazer como time, porque isso é um ponto super importante também quando você fala de equipe, é como o meu time quer jogar. Vamos olhar para a Red, por exemplo. Como que a Red está jogando? Eles estavam jogando seguindo um meta, seguindo alguma coisa específica, desde que eles começaram a ganhar ali no final? Não. Não, eles foram jogando de um jeito diferente. Eles não pegavam pressão mid, faziam coisas na side e ganhavam jogos com isso. É o jeito certo, digamos, de jogar? É o jeito que todo time vai jogar? Não é. Mas eles têm aquele jeito específico deles de jogar que eles desenvolveram. Então, quando você quer jogar de um jeito específico, você tem que treinar aquele jeito específico de se jogar. Quando você leva isso também para um ambiente de preparação, por exemplo, assim, vamos dizer dessa forma, como que a gente estava jogando no primeiro split? Ali na sequência de vitórias? Strong bot lane, weak side, e top strong. Legal. A gente ficou ganhando, foi 7 jogos seguidos, se eu não me engano? Foram 7? Foram 9? 7, né? 6-7. Acho que foram 7 e beleza. E a gente precisava de mais um de 3 jogos. Uhum. A gente ficou treinando contra a Loz, que foram o Loz e os outros times que a gente jogou lá no final, umas 3 semanas antes de chegar ao jogo contra eles. Jogando do mesmo formato. Quem se beneficiou mais disso, desse treino? Independente do nível de jogador. Eles jogando contra a gente, testando coisas novas de como que eles vão ganhar do nosso estilo de jogo, ou a gente jogando contra eles exatamente o mesmo estilo de jogo que a gente estava fazendo? Sim, mas aí entra, por exemplo, vai também da coach staff de cada time. Porque repare, Também, se a Luz... Né? Exato, se a Luz eles conseguiram usufruir disso, a coach staff da Liberty também. Porque, tipo assim, os dois times estão ali tendo treino e tendo material do que eles estão fazendo, entendeu? Sim. E não só falando da Luz, mas a staff da Luz mudou do Split 1 pro Split 2? Acho que não. Foi o Dion, Medina e acho que o Neck. Mudou sim, teve a adição do coach coreano pro segundo split. Tava remoto. Ah, perfeito. Porque o meu ponto é, se a gente parte do princípio que foi um melhor aproveitamento da staff deles, fazendo o mesmo método que eles estavam fazendo, seguindo o mesmo formato, eles não tiveram essa mesma evolução no segundo split, por exemplo. Então, beleza, pode ter sido algo pontual, mas eu acho que é muito ruim a gente pontuar que foi só um aproveitamento específico, porque não foi só eles também, né? Foram outros times que se aproveitaram desse método de treinamento, do que a gente estava fazendo nas screens, para aprimorar o formato que eles jogavam contra a gente e ter melhores resultados, que de fato aconteceram no final, porque a gente não conseguiu também, aí tem um demérito nosso, mudar o estilo de jogo, mas é que tá, ainda tem um ponto muito de interrogação para mim, e isso eu acho que é algo geral, mesmo que alguns tenham algumas certezas, no LoL você se adapta para outro time ou você cria o seu estilo de jogo, sabe? Porque se você cria o seu estilo de jogo, não faz sentido você ficar entregando seu estilo de jogo constantemente colocando à prova, apesar de, tem ressalvas, obviamente, porque você pode chegar no final de semana, pegar algo que você não estava acostumado a jogar e perder aquilo lá. E aí você vai ter que se adaptar depois disso. Mas também faz não tem como correr, tem? Porque, tipo assim, eventualmente você joga jogos oficiais e bastante, 2 por semana. Então, por mais que você esconda bastante ouro, uma hora você vai ter que me dar ele. E aí que dá. E aí vou ter material. E aí você tá concordando comigo que a observação é um método de aprendizado muito bom. Então, por que a gente não consegue aprender com os outros nesses jogos no final de semana? Pelo meio de observação também. Então eu acho que tem, e aí que tá, como que a gente faz isso melhor? Como que a gente consegue ter esse aprendizado sem estar jogando com eles screens durante a semana e consegue observar isso, entender o que esses caras estão fazendo diferente? Porque beleza, quantas horas de VODs da Coreia vocês assistiram durante a época de pro player de vocês? Porra. E vocês não aprenderam coisa pra caralho com eles? Coisa pra caralho, mas também conheço player aí que não sabe ver VOD até hoje. Justo, porque daí tem muito também a individualidade de cada um, de como que ele vai absorver aqueles conteúdos. Tem alguns jogadores que só vão conseguir ver isso na prática. E aí é papel de quem? Da coaching staff, conseguir trazer esse conteúdo, porque não é papel único exclusivamente do jogador, de uma forma que aquele jogador individualmente consiga aprender sem impactar o desenvolvimento geral do time. O que eu quero dizer por isso? Não dá para eu fazer só VOD, sendo que alguns jogadores aprendem melhor na prática. Da mesma forma que não dá para eu fazer só prática, porque tem um jogador que não aprende com VOD. Então, tem que ser um misto, tem que ter uma habilidade muito grande, e aí eu concordo com o Minerva que, tipo assim, acho que foi o Minerva, não sei se foi o Minerva ou o Revolta, falou assim, não tem como a gente esperar que os nossos treinadores conseguissem fazer isso no primeiro split de conhecimento com eles. E isso só se aprende na prática, de olhar e ver o que não funciona e o que não funciona. Mas o
o que eu queria deixar muito evidente é que não se resume só a gente não treinar com os outros times, e a gente também não tem a fórmula mágica de fazer isso, nitidamente, né? Mas o ponto é, como que a gente acha essas respostas? E eu entendo que a gente tem argumentos similares, só que soluções diferentes. Porque, na verdade, a nossa proposta é como que a gente acha soluções para desenvolver jogadores no nível do Titã e numa escala maior do que só um ou outro jogador. Como que a gente consegue se preparar melhor como time para jogar no final de semana, estruturar coisas de conceitos de jogo mais claros, de entender de rotação, de objetivo, de controle de wave, isso está mais presente. Como que a gente aprende como outro time vai jogar por observação, e depois de aprender como outro time joga por observação, que tem algumas coisas que ficam muito óbvias, como que a gente prepara os nossos jogadores para ganhar desse time com base nessas observações? Então, tem muitos desafios ali dentro, mas o grande fator e de novo, não quero dizer que não se aprende nada com screen, só que tem que ter um jeito melhor, porque não dá, e assim, é bizarro uma coisa para mim que eu acho muito, cara, quanto tempo a gente tá tomando pau lá fora fazendo o que a gente faz? Tipo assim, as mesmas coisas, né? E todo mundo fica extremamente chateado quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente, no sentido assim, cara, nossa, não, que horrível, vai acabar com tudo. Vai acabar com nada, porque não tem nada direito, tá ligado? Um método que funciona lá fora, que a gente pode falar que, os coreanos jogam assim. Beleza, vai ver o nível de intensidade que eles colocam nos treinos, nas screens que eles fazem, eventualmente, a seriedade que dá. Então pode ser fidedigno. Mas, e aí tem algumas ressalvas lá. Talvez eles tenham outros métodos de criar sobrecarga que vão além da screen. Então, tem coisas que a gente não consegue ter muito acesso mesmo, mas eu acho que a gente não tem algo que é funcional, tá ligado? Tipo, é funcional, a Loud tá ganhando ali do CBLOL, etc, mas chega lá fora a gente não consegue crescer, a gente não evolui. E aí a gente vai sempre com essa desculpa, nossa, mas é porque a gente não tem acesso aos melhores times, por isso que a gente não aprende. Aí a Loud vai 3 splits lá, também tem acesso a todos os times, aparentemente não aprende. Então, assim, é de fato isso? Eu não acho que é. Essa que é a verdade. Eu sei como é que é o jeito certo, eu sei como fazer um time ser campeão, eu sei qual que é o método. Ainda não sei. Espero que eu consiga descobrir isso. Mas o ponto tem que ser feito algo diferente, tá ligado? É absurdo a gente olhar, fazer a mesma coisa, achar que vai ter alguma mágica, alguma coisa, algum milagre vai acontecer, ou todo mundo vai aprender, ou todo mundo vai começar a jogar, vai ter uma mudança cultural gigantesca no Brasil, todo mundo vai começar a jogar sério, e isso vai evoluir de um jeito gigantesco. Não vai, tem que ter. E aí tem um outro ponto que eu briguei muito com todos os jogadores, e com todo mundo, na verdade, não é nem briguei, mas eu bati muito na tecla. Não dá pra gente ficar olhando só pelas coisas que a gente não tem controle. Tipo, a gente tem que assumir coisas que estão dentro do nosso controle. Está dentro do nosso controle o nível de seriedade e o nível de intensidade que eu vou colocar numa screen, no caso dos jogadores? Está no meu controle o que eu vou fazer como organização, o que eu vou dar de abertura e conhecimento para os nossos treinadores para eles aplicarem no jogo? Tá, vou fazer. Está dentro do controle dos treinadores planejar uma semana de treino, olhar, ver o que deu certo, ver o que deu errado, voltar a tentar fazer melhor a cada dia? Tá, isso tá no nosso controle. Tá no nosso controle se X time vai jogar bem ou não, se X time vai se empenhar ou não naquele treino, se X time vai fazer o que a gente tá fazendo. Não tá no nosso controle. E aí ficar nessa de, sabe, tipo, nossa, mas eu poderia estar jogando com outros jogadores e ficar dependendo de outros jogadores, se eles vão estar afim de jogar com você ou não, se eles vão querer marcar treino. Pô, isso para mim não faz sentido. É muito mais a gente tem que assumir responsabilidade das coisas que a gente faz e do que tá no nosso controle principalmente. Perfeito. Para encerrarmos esse papo método, Samuel, qual foi a ideia em que você teve por trás para trazer isso? Foi algo para melhorar o cenário como um todo? Foi algo para melhorar ali a filosofia dentro da Liberty, né? O que foi o principal ponto aí? Cara, eu quero ganhar pra caralho, essa que é a verdade. Se vai melhorar o cenário, espero que sim, que legal, que bom. Não vou dizer que, tipo, não seria bom. Eu acho que se a gente conseguisse... E aí vamos pensar em perspectiva. Se a gente consegue fazer isso funcionar num ponto que a gente consegue ter um time fazendo desse jeito, fazendo de essas formas similares, ganhando campeonatos, a gente, de fato, muda como é feito no mundo todo, assim, na minha percepção. Lógico, não vou dizer que os coreanos vão começar a fazer isso de fato, mas a gente começa a abrir um mar de possibilidades. Eu acho que independente de ter dado certo agora ou não, a gente já abre e cria diversas mini sementes na cabeça de todo mundo que passa ali pela gente, de, dá pra fazer isso aqui diferente, não dá, isso aqui funciona, e que muita gente, eu espero que aprendam com os nossos erros de algumas coisas, sabe? Mas continuem tentando aprimorar, não descartando porque não funcionou uma primeira vez, sabe? Então, acho que tem um impacto, sim, na comunidade como um todo, e eu espero que o principal impacto é menos sobre o método, de fato, de se treinar ou não contra o time, mas muito mais de
de dar essa coisa, pô, tem que ter um jeito diferente, tem que fazer melhor, de não ficar nessa mesmice, nessa zona de conforto, vamos chegar ali meio-dia, 1 hora, agora às 2 horas fazer screen, sair lá 6 horas, depois vou pra casa, ficar junto aqui até as 2 da manhã, acordo 11h30, sabe, ficar nessa mesmice que não faz sentido, não dá resultado de evolução de longo prazo pro cenário como um todo, então espero que minimamente isso dê um gatilho para os outros, mas o que me inspirou foi querer ganhar e fazendo de um jeito que a gente tenha controle sobre isso, que eu não fique dependente de ter os 5 melhores jogadores a fim de jogar pela gente ou por um salário X, e de não ter algo que, pô, eu não tenho controle nenhum, de tipo, a comissão técnica não ter controle, de eu botar 5 jogadores ali, e vamos dar um exemplo, assim, e não é só tipo de querer apontar dedo e tal, mas nem vou falar nomes para a gente ficar mais fácil, mas pô, quantos jogadores que tiveram performances excelentes em algum time, aí vão para outro time, vem de fora, de títulos gigantescos lá fora, vem aqui e não performa bem. Tipo, se eu faço isso, esse nível de investimento, e já fiz isso em outras coisas, de trazer jogadores tipo, mais conceituados, ou que estavam performando super bem, eles chegarem no meu time e não performar, isso é algo que, pô, é muito frustrante, e é algo que é muito ruim, como organização, de eu não saber. Beleza, vai ficar sempre nessa de montar o time, e o desafio vai ser montar os 5 jogadores que encaixem perfeito e torcer para que eles vão bem ali e apagar incêndio no meio do split. Tipo, eu não acho que isso é o papel de uma organização esportiva, sabe? Eu acho que o papel de uma organização esportiva é criar um formato de desenvolvimento de jogadores para que eles tenham a melhor performance possível, que seja conquistando títulos. Então, a minha forma de lidar com isso foi como que a gente traz essa responsabilidade da performance também para a organização e não só trazer 5 jogadores e brigar com eles se eles não têm resultado, trocar no final da temporada, mas sim como que a gente faz com que eles ganhem. Então, acho que é isso. A inspiração foi querer ganhar e fazendo de uma forma que a gente tenha impacto nessa vitória e não fica dependente dos outros. Mas aí como fica isso agora? Porque a gente está num panorama... A gente estava num panorama em que, beleza... É um método que está se desenvolvendo e acaba que esse é possivelmente o último split, né? Possivelmente não é o último split do CBLOL, e a gente parte para a Conferência Sul, em que você, como CEO, assume que você tem que ter 2, 3 caminhos aí, né? O que você vai para a Conferência Sul, que você não vai para a Conferência Sul, e o que fazer em cada situação, né? Tanto em quesito de jogadores quanto em quesito coaching staff, investimento, visualização, né, porque a gente não sabe muito bem como é que vai ser o Tier 2, apoio, revenue share, tem muitas questões aí. Como fica o futuro da Liberty no momento que a gente vive hoje? Ele fica num ponto da conversa que eu acabei de trazer que não está no meu controle, infelizmente. Esse é o único ponto que, de fato, não está no meu controle, o que a Riot vai decidir. Não está, de fato, no meu controle o que vai ser os próximos passos, o que vai ser o Tier 2, o que vai ser da Liberty. Hoje eu consigo, como você falou, vislumbrar alguns caminhos do que vai acontecer, se a Liberty entrar, se não entrar, se como entrar. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer, de fato. Mas é algo que foi algo que eu tentei passar desde o dia da notícia disso para os jogadores, para todo mundo na Liberty, que não está no nosso controle. Não foi a gente que tomou a decisão sobre o modelo da liga, não é a gente que toma a decisão sobre quais times vão estar na liga. A única coisa que a gente conseguiu fazer é estruturar isso numa apresentação, mostrar o que faz sentido, o que tem de valor ali dentro e contar com a análise da Riot em cima disso. Então, cara, tipo, é muito difícil de falar o que a gente espera ou não. E eu acho que, de novo, nada disso impacta como eu enxergo o que a gente fez no split, ou se a gente teria feito diferente. Muito pelo contrário, a não ser que um dia o Caco ou qualquer pessoa da Riot chegar e falar pra mim: Samuel, vocês param com essas loucuras de longo prazo, começa a ganhar o quanto antes, senão vocês estão fora, a gente vai ficar fazendo algo que não no sentido de... E esse que é um ponto, tipo assim, não é que a gente está reduzindo investimento ou alguma coisa assim, pelo contrário, a gente está investindo muito mais em tentar descobrir algo que vai fazer muito mais sentido estruturalmente para a Liberty como organização esportiva. Se isso é bom, se é ruim, se é lucrativo, se não é, já entra numa outra esfera que dá para ser discutida também, mas a grande verdade pra gente é o que faz sentido, é o que faz sentido naquele momento e continua fazendo sentido. Se vai fazer sentido pra Riot, não tá no meu controle, essa aqui é a grande verdade. Samuel, você acha que tem possibilidade da Liberty, se ficando para 2025 dentro das franquias, mudar um pouquinho a filosofia quanto a jogadores? Tipo, talvez correr atrás de brigar por um player que talvez seja mais caro, peça um salário maior e, consequentemente, traga mais coisas? Ou vocês ainda pretendem ou pensam, né, em continuar nessa mesma vibe ali, revelando jogadores, buscando evolução?
É aquele ponto que a gente trouxe no início, né? Com Revolta, que ele perguntou. Vai depender muito da situação. E é muito de análise de cenário, de oportunidade, de entender o que está acontecendo, de como é que vai ser o cenário lá na frente, se isso vai inflacionar os valores, se não vai. De novo, não é uma filosofia que a gente não vai pagar caro para jogadores ou algo do tipo. A gente precisa estar mais consciente do que a gente está fazendo para conseguir investir em jogadores e tem que ter uma sinergia de alguma forma no que a gente faz. Então, é super possível, tudo de fato é possível. O interesse que a gente tem é ganhar o campeonato, constantemente estar brigando pelo título. Então, assim, a gente vai fazer o que está dentro do nosso controle para isso acontecer. E isso vai depender muito de oportunidade, de cenário, e não é nada muito... Não é algo estruturado, não vamos fazer isso, alguma coisa filosofia anotada em parede que não é imutável, sabe? É tudo muito de análise, de entender o que faz sentido, o que não fez sentido no passado, se agora fizer, adaptar, melhorar. É um constante processo de evolução do que a gente chama como método de treinamento Liberty, que vai muito além, de novo. É método Liberty no sentido de perfil de jogadores que a gente quer, o que a gente quer que eles façam aqui no dia a dia, como que a gente quer chegar numa performance boa. Então, acho que é multifatorial, mas é plausível e tudo depende muito, sabe? Entendi. Só uma pergunta mais empresarial, mas acredito que você também já tenha respondido que está mais em aberto e tudo mais. No passado, a Liberty acabou se fundindo com a PRG e virou Vorax. Ou estou enganado? Foi isso, Sim, não foi? na verdade foi a PRG com a Falcol, virou Vorax, e depois a gente juntou com a Vorax, quando já era Vorax. Perfeito. Isso é algo, por exemplo, que vocês pensam se juntar com alguma outra organização para acabar continuando ali no CBLOL, no Tier 1 e tudo mais, ou ainda nem passa na cabeça, ou tipo, o que vier, tamo aí? Não, não é muito o que vier, tamo aí, sabe? É muito relativo e depende. Eu entendi o que você quis dizer, só pra deixar claro que não é algo que a gente vai estar, desesperado, assim, a gente precisa estar ali, meu Deus, o que tiver aí, vamos fazer negócio, queremos estar aí. É muito, empresariamente falando, de ver o que faz sentido. De ver o que faz sentido na nova liga, ver o que faz sentido do que a gente está fazendo, se tem similaridade de valores, tipo, tem muita coisa que daria para ser avaliada, mas é algo que não dá para cravar, tipo, faríamos, não faríamos, vamos fazer, não vamos fazer. É algo muito multifatorial também e tem que fazer sentido, sabe? Em todos os aspectos. Financeiro, de valores, de filosofia, de método. E como eu falei, método não é especificamente isso, mas é muito de como que a gente... de visão de negócio. Então não é algo tão simples, sabe? Mas é mercado, né? Tudo pode acontecer, não dá para descartar, mas também não dá para cravar nada. Assim. Então vai ser... Vamos ver como é que vai acontecer. Não está no nosso controle nesse momento também. Tá bom. Samuel, quero agradecer a sua presença aqui. A gente tomou muito do seu tempo, né? Era para ser algo mais rapidinho. Eu tomo mais tempo de vocês do que vocês de mim. Eu não paro de falar, cara. Eu me arrependo depois. Cara, esse assunto do método e tudo mais, ele é viciante de conversar. Eu só freiei ele algumas vezes para encerrar porque estamos no programa e tudo mais. Mas é um assunto muito bom e muito complexo, porque eu não discordo de absolutamente nada do que você trouxe aqui. Era uma visão que eu não tinha, tá? Muito do que você comentou, né? Para mim era algo muito estreito e unilateral. Cara, foi assim como foi, de algumas coisas negativas, né? Muito pela line, mas você esclareceu a dúvida, acho que minha, né? Totalmente, e acredito que de muitos do chat aqui também. Agradecer aí, Samuel, muitíssimo obrigado, viu, pela presença aqui, meu querido. Eu que agradeço, peço desculpa pelas respostas muito longas, complexas, tem esse defeito de prolixidade, mas só entrando nesse ponto, assim, a gente também vive falando do método, sabe? É muito difícil, é muito complexo, a gente vai estar acabando falando disso internamente, é algo que acaba o campeonato, a gente fala, é difícil, faz parte de conversar, não tem o que fazer. Todo mundo viciado no método. Tipo isso. É isso, Samuel. Um beijo, meu querido. Uma boa noite aí. Pessoal. Valeu, boa noite tchau, também. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Assim, papo ótimo, otimíssimo. Precisei usar só os meus 100% do cérebro. Acabou que não vou ter mais, né? Não vou ter mais cérebro para o mês inteiro, F. Graças a Deus estamos aqui dia 22, né? Então tem pouco tempo aí até terminar o cérebro e o meu cérebro resetar. Cara, eu juro, guys, eu usei muito do meu cérebro. Algumas pessoas do chat estavam dizendo, o Minerva dispersou alguma coisa assim. Mentira, tá? Eu prestei atenção em absolutamente tudo. Mandou muito. E de verdade, quem se permitiu ouvir ele e ouvir de verdade, entendeu tudo do que ele falou. Sim. Porque ele mandou muito bem e esclareceu muito os pontos
que de verdade eu não enxergava dessa forma e, cara, abriu muito a minha cabeça para isso, saca? A didática dele, top demais. Eu tô meio nessa de estar hipnotizado, viu? Porque eu entrei aqui pensando, cara, esse método Liberty, meu Deus. Tipo, eu vou ficar com dó do Samuel de pressionar tanto ele pra conversarmos sobre isso e tudo mais, mas eu tô libertizado. Boa, um bom termo. Mas ele mandou muito bem, né? Esclareceu muitas dúvidas aí que o pessoal podia ter. Claro, né? Tem os dois lados. Tem o lado positivo, tem o lado negativo. Vai ter gente que acha agora que é adepto do método, que não é adepto do método. Faz parte também. Isso. Guys, a gente tem mais uma fofoquinha pra colocar na tela. Ela aconteceu há pouco tempo. Eu vi, mas eu quero a opinião do Revolta pra gente debater aqui. Porque eu confesso, cara, alguns assuntos eu uso muito meu chat. E agora eu quero usar você também. Porque eu não tenho tanta certeza assim das coisas. E daí eu não sei, eu quero perguntar para todo mundo que eu puder e usar o máximo de pessoas possíveis. Produção, seria usado. Cachose aí implorando para não colocar na tela o vídeo do Grell, mas a gente vai ter que colocar. Ele, como Cade Zest, né? Ele não quer que coloque, ele quer que esse assunto acabe o quanto antes. Mas a gente teve mais uma atualização hoje. O Showtana, ele acabou postando um vídeo do Grell, né? Em que ele fala em mexicano ou é espanhol? Espanhol, né? Espanhol, ele fala em espanhol. Guys, eu realmente não tenho conhecimento, viu? Ele fala em espanhol, mas tá legendado, tudo bonitinho, gostosinho. Produção, pode colocar aí na tela. Ai, meu Deus. Guys, até pouco tempo atrás eu achava que quem nascia na Espanha era argentino por falar espanhol. Eu não sei exatamente quais são as pessoas que falam espanhol, mas é vivendo e aprendendo, né? Pode dar o play aí, produção. Não, antes disso, produção, desamplia aí o vídeo só para eu ler ali para contextualizar o chat, perdão. Olha ali, guys, ó. Grell, abre aspas, Showtana, né, na verdade. Grell me enviou um vídeo para que fosse postado com seu pronunciamento oficial a respeito da situação entre ele e a Vivo Cade Stars. No vídeo, ele fala em espanhol, mas foi legendado para português para o público conseguir entender a situação no ponto de vista dele. Agora pode dar o play, produção, e fecha aspas. Estoy en Riot, estaba grabando, pero es algo de lo que me gustaría hablar. Prestem atenção, hein, chat. Por lo del tema de Vivo Cade, con Edukim, con todos los dueños, etc. Y bueno, empiezo. Como podrán ver, Showtana subió un post en donde, o sea, pone muchas pruebas mías, pone muchos chats míos en los cuales yo aseguro y en el chat se ve también que Edu asegura que se me debe una cantidad desde Vivo Cade el 2020, que fue cuando empezó todo lo de la pandemia y etc. Y bueno, o sea, básicamente esos $30,000 era el salario entero de un split, del split de la CBLOL que no se me fue pago por el tema que el real estaba muy caro, el dólar estaba creo que en 6 reales, algo así. También pues el tema obviamente de la pandemia afectó a la organización y se me dijo que no se me podía pagar en ese momento, pero que hiciéramos como un trato, como que hiciéramos un correo también, justamente el correo que publiqué, para poder saldar la cuenta sin necesidad de quedarme en el equipo, vaya, porque yo tenía que irme a México, porque estaba lo de la pandemia, yo no había ido a México desde hace un año casi, y quería regresar a ver a mi familia, quería regresar a ver a mi novia, quería regresar en general a jugar en la Liga Latinoamericana. Entonces esa fue la razón por la cual acepté sin irme, sin que se me pagara en el momento, por así decirlo. Lo cual, la verdad no se respetó mucho. Con el tiempo, o sea, pasaron un año y medio, y Edu solamente había depositado menos del 10% de todo, como un 10% realmente, y no volvió a pagar, realmente no se volvió a aparecer. Y como podrán saber, yo obviamente estoy en competencia mucho tiempo y no puedo como estar cobrando como si fuera Don Ramón y el señor Barriga cobrándole la renta. O sea, realmente no podía. El tiempo pasó y pasó lo de Vivo Cade, que me hablaron de nuevo.
lo cual mi traspaso para Vivo KD, los $9,000 que se marcaban ahí, que me debían, realmente no eran $9,000 de salario, eran $9,000 que yo puse de mi bolsa hacia Vivo KD como para Essa poder parte é bem importante, tá? comprar, o sea, para poder comprar mi pase y poder jugar en la CBLOL. Lo cual hice, se dio todo bien, etcétera. Y en su momento como que realmente no me lo querían pagar, como que decían, no, es que si no te vendemos por mucho dinero, no te podemos devolver esos $9,000. Y estuve peleando bastante, o sea, les dije, oye, es que esto no puede ser posible, ten en cuenta que es un dinero que yo pagué, es esto de aquello, lo hice de buena fe también, etcétera. Y por favor devuélvanme menos ese dinero. Y ya, me devolvieron el dinero. Y hablé con Edu, y Edu me seguía diciendo, en los chats lo pueden ver, que no se iba a olvidar de la deuda antigua, que me va a pagar eso los 9,000, pero que también, de hecho, mencionó que me iba a estar pagando a partir de cierto día, que había vendido su carro, que no sé qué. Y básicamente era eso, como que... Y le dije, ok, está bien, con que los 9,000 que me hayas pagado, no te preocupes por pagarme todo de una, porque tampoco yo no puedo recibir todo de una. Entonces ven pagando en poquito, vamos viendo y ya está. A lo cual, cuando volví a mandarle mensaje, que le mandó mensaje mi mamá para comentarle sobre el tema, simplemente se le ignoró. Y como que, no sé, como que empezaron a ignorar todo el tema, a decir que no debía nada de dinero, etc. Y fue un tema como bastante largo, la verdad, porque estuve hablando con Riot, estuve hablando con bastantes personas a los cuales llegó a la misma conclusión. Y por eso se dio el tema de postearlo en Twitter, de hacerlo público con Shautana. Y déjenme decirles, amigos, yo no me arrepiento para nada. No me arrepiento así, cero, de haber firmado la cláusula de que Vivo KD no me debe dinero. Porque tengan en cuenta que un split para un jugador profesional necesita cambiar de equipo, necesita simplemente necesita seguir jugando. A mí me gusta mucho jugar, entonces yo prefiero perder $21,000, $22,000 que dejar de jugar un split. Porque de igual manera, ese split yo recibo otro salario, ese split también yo me divierto porque me gusta hacer lo que hago. Más que nada por eso, va más por ahí, el hecho del cual no tengo ese arrepentimiento, por así decirlo. Es más que nada mucha decepción, mucha tristeza de escuchar tantas promesas, de escuchar tantas palabras, tanto, inclusive un correo, inclusive cualquier cosa, y que al final simplemente no sea nada, que es la verdad. O sea, se quisieron aprovechar del tema, se quisieron aprovechar de la situación y lo hicieron. Sinceramente, me quedo con ese sabor de boca. No creo que me afecte en mi vida. Y simplemente quería hablar un poco del tema porque hay muchas opiniones dispersas al respecto, hay muchas cosas que no se saben, hay mucha información mal, etcétera. Amigos, también quería decirles que no tengo nada en contra de Vivo KD, de los jugadores. De hecho, les deseo mi mayor suerte en sus playoffs. Yo también estoy en playoffs, estoy en la final. Y nada, les deseo lo mejor. Y muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por su atención. E nada, tchau, tchau. É. E aí, Revolta? Cara, eu acho que o vídeo tá bem explicado. Tipo, eles viram uma janela de fazer uma play, fizeram a play. O Grell tinha uma decisão, e como jogador eu entendo ele queria jogar mais um split, é o que ele ama. O dinheiro não é algo que ia fuder, né, tipo, a vida dele, mas, obviamente, porra, se o cara não é o Elon Musk, todo dinheiro é bem-vindo. Essa benção Mas- cai em mim, viu? Mas não ia fuder a vida dele. E ele tinha uma escolha. Ou ele continuava na Cade, não jogava, sem receber, ou ele não recebia o dinheiro da Cade e ia para outro time. Então, assim, a decisão era não receber o dinheiro e continuar na Cade sem jogar, ou não receber o dinheiro e ir para outro time jogar. Então, tipo assim, uma decisão que, olhando por essa perspectiva, é fácil. Quando eu vi esse vídeo na minha live, eu virei pro meu chat e eu falei, entendo que juridicamente
A Cade fez uma jogada ali que tá tudo certo. Com eles, o Grell assinou o documento, ele mesmo fala que ele assinou o documento e explica por que ele assinou o documento. Então ele tinha noção do que tinha ali naquele documento, não foi de má fé da Cade colocar uma cláusula escondida ali e ele assinou, ele sabia. Só que eu acho que a questão que me incomoda aqui é que moralmente eu achei não muito justo por parte da Cade. Achou errado. Nem um pouco justo, na verdade. E eu acredito que esse seja o lado que os torcedores e o público têm que deixar um pouco o fanatismo, vamos colocar assim, o fanatismo de lado para olhar as coisas de um olhar mais malicioso, porque eu sei, o Minerva sabe, quem está dentro do cenário sabe que existe uma certa malícia muito grande no cenário em como lidar com contratos e como usar o juridiquês para sair de situações que simplesmente é aquilo. Se você leu as conversas do Eduquim com o Grell, você vê que a dívida existe e que o Eduquim queria pagar. E é isso que eu falei na live. Quando eu tinha algum problema com dinheiro com a Cade e o Eduquim vinha falar comigo, as coisas simplesmente se resolviam porque ele queria fazer o que era certo. Mesmo que ele virasse e falasse, pô, vou demorar 1 ano para te pagar, mas eu vou te pagar. Beleza, vai demorar 1 ano para pagar, vai pagar. Beleza. Agora, essa play aí do contrato, eu achei de má índole. Minha opinião, eu achei de má índole. Porque foi literalmente se aproveitando de uma situação em que o jogador queria continuar jogando. E se ele não assinasse o contrato, ele não poderia ir para outro time, porque ele estava em contrato com a Cade. Ele pagou para voltar para a Cade. Né? Ele fala no vídeo que ele fez isso de boa fé, e quando ele pediu o dinheiro, a Cade falou, não, você que pagou, te vira. E, inclusive, eu queria ler um comentário ali, porque eu acho sensacional isso aqui. Mas já volta, não foi play alguma. Essa cláusula tem em qualquer contrato de rescisão. Não. No momento em que a organização tem uma dívida com um jogador e o jogador quer sair do time para ir para outra equipe, você fazer isso e você não pagar a dívida é má fé. E eu já assinei vários contratos de rescisão e quando não tinha dívida, que nunca teve dívida, não tinha necessidade disso. A gente assinava um documento à parte e isso era na minha época de jogador. Não estou falando que é assim hoje. Na minha época de jogador, você assinava um documento à parte que não tinha a ver com a sua transferência para dizer para a Riot que estava tudo certo entre o jogador e o time. São duas coisas diferentes. Que é o documento em que a gente mencionou com o Showtana, né, quando ele veio aqui no Geyser. São duas coisas diferentes. Agora, isso mostra a importância do quê? De você ter um bom advogado com você. Porque a empresa, e essa é a grande realidade, a empresa ela vai querer sempre poupar dinheiro e ganhar mais dinheiro. Ponto. A empresa ela está pouco se fudendo para o seu lado humano. Ponto. Tanto é que quando eu fiz isso que o Grau fez, de pagar o próprio passe para ir para outro time, eu não pedi dinheiro para ninguém. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que o dinheiro dali ia sair do meu bolso e era isso. Agora, é aquilo que eu falei. Eu acho legal, de boa índole? Não acho legal, não acho de boa índole. Acho que se existe uma dívida, ela deve ser paga e acho que isso diz bastante coisa. Mesmo você sendo um torcedor da Cade e você virar e falar, mas ele assinou um contrato, então tá tudo certo. Não, se coloca no lugar dos dois. Se coloca no lugar da Cade, se coloca no lugar do Grell. Entenda a situação desse ponto. Não seja fanático, porque isso vai impedir que você enxergue a realidade das coisas. Assim, e detalhe, né? Sobre advogado aí, em que você mencionou,
Assim, tem vários tipos de você contratar um advogado, né? Às vezes você paga ali mensal. A forma em que eu faço é que eu mensalmente pago, eu usando elas ou não, né? Geralmente não, é mais contrato de publi e tudo mais que agora o Omelete pega. Mas dá para você pagar, tipo, R$ 250, R$ 500, dependendo da mão de obra do cara, para ele ler só o contrato. Entendeu? Então, tipo, você não precisa contratar ele para ficar um mês para pegar um puta caso. Não, você pega ele para ler o contrato. Um cara que entenda de eSport, obviamente, né, ele tem que ser aí advogado do eSport. Acredito que a mais famosa seja a mãe da Caju, certo, Revolta? Nada, absolutamente nada contra a Cade. Conheço os profissionais que trabalham lá hoje Sim. e fiquei muito surpreso com o desenrolar de tudo isso. Porque eu não esperava que eles fossem fazer um negócio desse. Mas, tudo bem. Eu ainda acredito que isso vai ter uma resolução melhor do que a que está atualmente, Revolta, confesso. Eu não Tá? acho, não. Você não acha, não? Você acha que é isso Não. daí? Foda-se? Porque tá resolvido. Tipo, né? imagina a org que mandou o CEO para vir aqui gravar um vídeo falando que tudo está resolvido e ponto, e foi assinado no documento, e aí eles voltam atrás. Tipo, a atitude inicial deles já foi uma. Se eles voltam atrás por reação da comunidade, fica muito estranho. Já vai ficar estranho. Já tá estranho. Já é uma situação desagradável. Já tá estranho. Guys. Tá aí. Essa é a situação que se encontra Vivo Cade Stars e Grell, né? Eu não gosto dessas coisas pesadas rolando. Espero que eles se virem aí da melhor forma possível e que eles consigam encontrar uma resolução melhor, nem que seja no off, né? No off do off, guys. Mas vamos ver como vai ser, né? Não dá nem pra falar que é Calocade, né? Porque não tem mais dívida. Eles fizeram um bom trabalho. Parabéns pro jurídico aí da Cade. Os caras mandaram bem pro lado da empresa. Enfim. Guys, mas é isso, viu? Com essa a gente encerra o Gasp de hoje. Espero que todos vocês tenham curtido. Eu sou suspeito para falar, mas eu tenho amado esses episódios em que a gente traz alguns convidados aqui, principalmente CEO, e passa toda a visão deles em relação ao CBLOL, em relação à franquia de 2025. Acho que agrega muito, ainda mais nesse momento, né? E saber mais sobre a Liberty. A Liberty é um time que eu gosto de gostar, sabia? Mas que ao mesmo tempo é difícil gostar. É Esse difícil o problema. mesmo. Eu gosto de gostar, mas é difícil gostar. É difícil Tu chegar lá. tu sofre enquanto gosta. Mas vamos ver. Eu ainda sou muito otimista com a Liberty indo para as franquias em 2025, tá? Porque o que eles têm, só eles têm, né? Que é ali aquela estrutura, o método e tudo mais. Vamos ver como vai ser. Mas dito isso, guys, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que amanhã o CBLOL vai começar 13 horas. Infelizmente, aí você, CLT, vai ter que pegar foninho, botar no celular e ficar ouvindo Ilha das Lendas. A situação não é da melhor, é um horário caquita, a gente sabe, mas a gente vai fazer o melhor possível dentro do que tá aí para a gente. É isso. E Faz também parte, tem LCK às 5 horas da manhã, tá? Tem LCK e é playoff de LCK, né? É playoff. É playoff de LCK, não tem como perder, não. Viu, guys? Mas a gente fica por aqui agora. Minervinha vai tocar na live deles, estão mais que convidados. Um beijo para o chat, para quem fica. Um beijo, Revoltinha. Uma boa noite. Valeu, chat. Valeu, Minervinha. Tchau. Tchau.